Bem-vindo ao canal e audiolivro. Conheça a plataforma Odyssey, onde disponibilizamos audiolivros exclusivos. Acesse agora odyssey.com/e-audiolivro. Parte 2. Missão: compras. Capítulo 3. Em casa. A casa era Obama, o SRAVU, o Boston Atlanta Metropolitan Axis, eixo metropolitano Boston-Atlanta. Programe um mapa para exibir frequência de troca de dados, sendo cada gigabyte um único pixel em uma tela muito grande. Manhattan e Atlanta brilham com um branco incandescente. Então, começam a pulsar. A taxa de tráfego ameaça sobrecarregar sua simulação. Seu mapa vai virar uma supernova. Esfrie o mapa. Aumente a escala. Cada pixel vale agora 1 milhão de megabytes. A 100 milhões de megabytes por segundo, você começa a distinguir certos quarteirões no centro de Manhattan, os contornos de parques industriais de 100 anos de idade ao redor do núcleo antigo de Atlanta. Casey despertou de um sonho de aeroportos, do couro preto de Molly andando à sua frente nos corredores de Narita, Cipoll, Orly. Ele se viu comprando uma garrafa plástica de vodka dinamarquesa em um quiosque qualquer, 1 hora antes do amanhecer. Em algum lugar lá embaixo, nas raízes de ferro concreto do SRAVU, um trem empurrava uma coluna de ar parado através de um túnel. O trem em si era silencioso, deslizava sobre seu colchão de indução, mas o deslocamento de ar fazia o túnel cantar, num tom grave que se aproximava do subsônico. A vibração atingia o quarto onde estava e levantava poeira de dentro das rachaduras do chão de tacos ressecados. Ao abrir os olhos, viu Molly, nua e pouco além de seu alcance na imensa espuma sintética rosa estalando de nova. No alto, a luz do sol entrava filtrada pela grade manchada de fuligem de uma claraboia. Um pedaço de vidro de meio metro quadrado havia sido substituído por placas de compensado. Um cabo cinzento gordo despontava dali de cima, pendurado a poucos centímetros do chão. Ele estava deitado de lado e havia respirar. Seus seios, a curva de um flanco traçada com a elegância funcional da fuselagem de um avião de guerra. O corpo dela era enxuto, definido, músculos de bailarina. O quarto era grande. Ele se sentou. Tirando o colchonete rosa enorme e 2 sacolas de nylon, novas e idênticas, ao lado, o quarto estava vazio. Paredes nuas, sem janelas, uma única porta de incêndio de aço pintada de branco. As paredes haviam recebido incontáveis demãos de tinta látex branca. Espaço de fábrica. Ele conhecia aquele tipo de aposento, aquele tipo de prédio. Seus inquilinos operavam na interzona, onde a arte não chegava a ser um crime e o crime não chegava a ser arte. Ele estava em casa. Girou o corpo e colocou os pés no chão. O chão era feito de blocos pequenos de madeira, uns faltavam, outros estavam soltos. Sua cabeça doía. Ele se lembrou de Amsterdã, na seção do centro na cidade velha, prédios com centenas de anos de idade. Molly voltando da beira do canal com suco de laranja e ovos. Armitage tinha saído, em alguma missão críptica, e os dois caminhavam sozinhos pela Praça Dam, na direção de um bar que ela conhecia numa transversal da Damrak. Paris era um sonho enevoado. Compras. Ela o havia levado para fazer compras. Ele se levantou e vestiu um par amarrotado de jeans pretos novos que estavam aos seus pés, e se ajoelhou para mexer nas sacolas. A primeira que abriu era a de Molly, roupas muito bem dobradas e pequenos gadgets que pareciam ter custado caro. A segunda estava lotada de coisas que ele não se lembrava de ter comprado, livros, fitas, um deck de Sinstin, roupas com etiquetas francesas e italianas. Embaixo de uma camiseta verde, descobriu um pacote fino, dobrado como um origami de papel japonês reciclado. O papel rasgou quando ele o tocou, uma estrela brilhante de 9 pontas caiu, e ficou em pé, uma das pontas cravada numa rachadura do piso. Uma lembrancinha, disse Molly. Reparei que você estava sempre olhando para isso. Ele se virou e viu que ela estava sentada na cama, pernas cruzadas, coçando sonolenta a barriga com unhas bordô. Vem alguém mais tarde para garantir a segurança do lugar, disse Armitage. Ele estava em pé na soleira da porta aberta com uma antiga chave magnética na mão. Molly estava fazendo café num pequeno fogão alemão que retirou de sua sacola. Eu sei fazer isso, ela disse. Já consegui equipamento suficiente. Enfrascam de perímetro, alarmes sonoros. Não, disse ele, fechando a porta. Eu quero segurança completa. Fique à vontade. Ela vestia uma camiseta de malha preta enfiada em calças bag de algodão preto. O senhor já foi policial, senhor Armitage.
Perguntou Casey de onde estava, encostado numa parede. Armitage não era mais alto do que Casey, mas com seus ombros largos e postura militar parecia ocupar todo o espaço da porta. Estava vestindo um terno italiano sóbrio. Na mão direita, segurava uma maleta de pelica macia. O brinco de argola das forças especiais havia sumido. As feições bonitas e inexpressivas ofereciam a beleza rotineira das boutiques cosméticas, uma mistura conservadora dos principais rostos midiáticos da década anterior. O brilho claro de seus olhos ampliava o efeito de máscara. Casey começou a se arrepender de ter feito a pergunta. O que quero dizer é que um bocado de pessoal das forças especiais acaba virando policial. Ou seguranças corporativos, Casey acrescentou pouco à vontade. Molly lhe deu uma xícara fumegante de café. Essa coisa que o senhor mandou fazer no meu pâncreas é típica da polícia. Armitage fechou a porta e atravessou o aposento, até ficar bem em frente a Casey. Você é um garoto de sorte, Casey. Você deveria me agradecer. Deveria mesmo. Casey soprou o café com muito barulho. Você precisava de um pâncreas novo. O que compramos para você o liberta de uma dependência perigosa. Valeu, mas eu gostava da dependência. Isso é ótimo, porque você tem uma dependência nova. Como assim? Casey levantou a cabeça. Armitage estava sorrindo. Você tem 15 saquinhos de toxinas presos ao revestimento de suas principais artérias, Casey. Eles estão se dissolvendo. Muito lentamente, mas estão se dissolvendo. Cada um contém uma micotoxina. Você já conhece bem o efeito dessa micotoxina. Foi a mesma que seus ex-empregadores lhe deram em Memphis. Casey ficou encarando a máscara sorridente. Você tem tempo para fazer aquilo para o que estou te contratando, Casey, mas é só. Faça o trabalho e poderei injetar em você uma enzima que dissolverá os vínculos com as artérias sem abrir os saquinhos. Em seguida, você vai precisar de uma transfusão de sangue. Caso contrário, os saquinhos derreterão e você volta ao ponto onde estava quando o encontramos. Então, Casey, como pode ver, você precisa de nós. Você precisa tanto de nós quanto precisava quando o tiramos da sarjeta. Casey olhou para Molly. Ela deu de ombros. Agora desça até o elevador de carga e traga as caixas que encontrar lá. Armitage entregou-lhe a chave magnética. Vá. Você vai gostar, Casey. É como uma manhã de Natal. Verão no Sravu. As multidões no shopping indo para um lado e para outro como se fossem talos de grama soprados ao vento. Um campo de carne com marés súbitas de necessidade e gratificação. Sentou-se ao lado de Molly sob a luz filtrada do sol na beira de uma fonte de concreto seca, deixando a corrente infindável de rostos recapitularem os estágios de sua vida. Primeiro, uma criança de olhos desconfiados, um menino de rua, mãos relaxadas e prontas ao lado do corpo. Depois um adolescente, o rosto macio e insondável sob óculos vermelhos. Casey lembrou de uma luta num telhado aos 17, um combate silencioso no brilho rosado das cúpulas geodésicas na aurora. Ele se mexeu desconfortável no concreto, sentindo sua dureza e frieza atravessar o denim preto fino. Nada como a dança elétrica da Ninsei. Aquilo ali era um comércio diferente, um ritmo diferente, no cheiro de fast food e perfume e suor fresco de verão. Com seu deck esperando no loft, um Cyberspace 7 ONU Sendai. Eles deixaram o local atulhado com as formas brancas abstratas das unidades de empacotamento de espuma, com filme plástico amassado e centenas de minúsculas bolinhas de espuma. O ONU Sendai, o mais caro computador de Osaka do ano que vem, um monitor Sony, uma dezena de disquetes de ICE nível corporativo, uma cafeteira Brown. Armitage apenas havia esperado a aprovação de cada peça por Casey. Para onde ele foi? Casey perguntara a Molly. Ele gosta de hotéis. Hotéis grandes. Próximos a aeroportos, se puder. Vamos voltar para a rua. Ela vestia um velho colete do exército com uma dezena de bolsos de formatos estranhos e colocou um par enorme de óculos de sol de plástico preto que cobriam completamente suas lentes espelhadas embutidas. Você já sabia dessa merda desse negócio das toxinas? Perguntou a ela ao lado da fonte. Ela balançou a cabeça negando. Você acha que é verdade? Pode ser que sim, pode ser que não. Funciona do mesmo jeito. Sabe onde consigo descobrir? Oh não, respondeu ela, levantando a mão direita para formar o gesto de gíria que significava silêncio. Esse tipo de trabalho é sutil demais para aparecer num scan. Então os dedos dela se moveram novamente. Espere. Que, francamente, você não está ligando muito para isso. Eu vi você acariciando aquele Sendai. Cara, era pornográfico. E riu. E como é que ele te pegou?
Como foi que armou para cima da profissional aí? Orgulho profissional, baby, só isso. E mais uma vez o sinal de silêncio. Vamos tomar um café, ok? Ovos, bacon de verdade. Provavelmente vai te matar, de tanto crio reconstituído de Shiba que você já comeu. Vamos, a gente pega o metro até Manhattan e come um café da manhã de verdade. Um neon sem vida exibia as palavras Metro Holographics em maiúsculas de tubos de vidro empoeiradas. Casey tentou tirar uma lasca de bacon que ficou alojada entre seus dentes da frente. Já tinha desistido de perguntar para onde estavam indo e por quê. Cotoveladas nas costelas e o sinal de silêncio foram tudo o que recebeu em resposta. Ela falava das modas da estação, de esporte, de um escândalo político na Califórnia do qual ele nunca ouvirá falar. Olhou ao redor da rua deserta e sem saída. Uma folha de impresso de notícias passou voando pelo cruzamento. Ventos bizarros no East Side. Alguma coisa a ver com convecção e um overlapping nas cúpulas. Pela janela, Casey deu uma espiada no neon morto. O Sravu dela não era o Sravu dele, decidiu. Ela o levará por uma dezena de bares e clubes que nunca vira antes, cuidando dos seus negócios, normalmente sem nada além de um aceno afirmativo de cabeça. Mantendo os contatos. Alguma coisa se movia nas sombras, atrás do Metro Holographics. A porta era uma folha de amianto corrugado usado para telhados. Na frente dela, as mãos de Molly se moveram num fluxo intrincado, uma sequência gestual que não conseguiu acompanhar. Ele pegou o sinal de dinheiro vivo, um polegar raspando a ponta do indicador. A porta abriu para dentro e Molly o levou até o cheiro de pó. Eles estavam numa clareira, emaranhados densos de lixo subindo de cada lado das paredes repletas de estantes com livros caindo aos pedaços. O lixo parecia algo que havia crescido ali mesmo, um fungo de plástico e metal retorcido. Ele conseguia identificar objetos individuais, mas pareciam se camuflar no meio da massa. As entranhas de uma televisão tão velha que estava abarrotada com os tocos de vidro de tubos de imagem, o prato de uma antena parabólica todo amassado, um cano de fibra marrom recheado de tubinhos de alguma liga metálica corroída. Uma pilha imensa de revistas velhas havia desabado na área aberta, a carne de verões passados olhando com olhos cegos enquanto ele a seguia por um desfiladeiro estreito de ferro velho prensado. Ele ouviu a porta se fechar atrás deles. Não olhou para trás. O túnel terminava em um antigo cobertor do exército que tapava o buraco de uma porta. Uma luz branca inundou o espaço quando Molly abriu uma ponta para passar por baixo. 4 paredes quadradas de plástico branco nu, com o teto combinando e, no chão, azulejos brancos hospitalares moldados num padrão antiderrapante de minúsculos discos em relevo. No centro, uma mesa quadrada branca e 4 cadeiras dobráveis brancas. O homem, que agora estava em pé na porta atrás deles, piscando forte os olhos, o cobertor caindo sobre um dos ombros como se fosse uma capa, parecia ter sido projetado num túnel de vento. As orelhas eram muito pequenas e coladas em seu crânio estreito, e seus grandes dentes da frente, revelados em alguma coisa que não era exatamente um sorriso, tinham uma forte inclinação para trás. Ele vestia um paletó de tweed antiquíssimo e tinha na mão esquerda um tipo de arma. Espiou os dois, piscou os olhos e colocou a arma num bolso do paletó. Fez um gesto para Casey. Apontou para um colchonete de plástico branco encostado perto da porta. Casey foi até lá e viu que era um sanduíche sólido de circuitos, com quase 1 centímetro de espessura. Ele ajudou o homem a levantar o objeto e posicioná-lo na porta. Dedos rápidos e manchados de nicotina o fixaram com uma borda de velcro branca. Um exaustor oculto começou a emitir um zumbido. Tempo, disse o homem, se endireitando, está contando. Você sabe de quanto é a taxa, Molly. Precisamos de um scan, finlandês. Para implantes. Então vá até ali entre as colunas. Fique em pé em cima da fita. Fique reta, isso. Agora dê uma volta, 360. Casey viu-a girar entre 2 pilares de aspecto frágil cheios de sensores. O homem retirou um pequeno monitor do bolso e ficou olhando para ele, apertando os olhos. Tem uma coisa nova na sua cabeça sim. Silício, revestimento de carbono pirolítico. Um relógio, certo. Seus óculos estão me dando a leitura que sempre deram. Carbono isotrópico de baixa temperatura. A biocompatibilidade seria melhor com pirolíticos, mas isso é problema seu, certo? A mesma coisa com as suas garras. Chega mais, Casey. Ele viu um X marcado em preto no piso branco. Deu uma virada. Devagar. O cara é virgenzinho. O homem deu de ombros. Um trabalho dentário vagabundo, e só.
Está procurando biológicos. Molly abriu o zíper do colete verde e tirou os óculos escuros. Você tá pensando que isto aqui é clínica de alto nível. Sobe na mesa, garoto, vamos executar uma pequena biópsia. Deu uma risada, mostrando mais dentes amarelos. Na palavra do finlandês, docinho, você não tem nenhum bug, nenhuma bomba de córtex. Quer que desative o escudo? Só pelo tempo necessário para você sair, finlandês. Depois a gente quer escudo total pelo tempo que a gente quiser. Opa, tudo bem pro finlandês aqui, Mol. Você está pagando por segundo mesmo. Selaram a porta atrás dele e Molly pegou uma das cadeiras e se sentou nela, cruzando os braços e descansando o queixo nas mãos. Agora a gente pode conversar. Isto aqui é o máximo de privacidade que posso pagar. A gente pode conversar sobre o quê? Sobre o que estamos fazendo. E o que estamos fazendo? Trabalhando pro Armitage. E você está dizendo que isso não tem nada a ver com ele. Estou. Eu vi o seu perfil, Casey. E já vi o resto da nossa lista de compras uma vez. Já trabalhou com os mortos. Oh não. Ele viu seu reflexo nos óculos dela. Mas acho que poderia. Sou bom no que faço. O verbo no presente o arrepiou. Você sabia que o Dixie Flatline, o Linha Mortal, morreu? Ele fez que sim com a cabeça. Ouvi dizer que foi do coração. Você vai trabalhar com o construto dele. Ela sorriu. Foi ele quem te ensinou os macetes, não foi? Ele e o Kine. Aliás, conheço o Kine. Grande babaca. Alguém possui uma gravação do McCoy Pauley. Quem? Agora Casey estava sentado, descansando os cotovelos em cima da mesa. Não consigo ver isso. Ele nunca teria topado essa parada. Sensionete. Pagaram megas pra ele. Pode apostar seu rabo. Kine morreu também. Não teve essa sorte. Ele está na Europa. Não vai entrar nesta parada. Bom, se a gente conseguir o Flatline, está tudo dominado. Ele era o melhor. Sabia que teve morte cerebral 3 vezes. Ela fez que sim. O eletro dele deu traço, a linha mortal. Ele me mostrou fitas. Boy, he was died, ele disse, imitando o sotaque escocês do outro. Escuta, Casey, venho tentando sondar quem é que está bancando o Armitage desde que entrei na parada. Mas não me parece uma Zaibatsu, um governo nem alguma subsidiária da Yakuza. Armitage recebe ordens. Tipo, alguma coisa diz para ele ir a Shiba, pegar um viciado que está dando a última volta no parafuso da autodestruição e negociar um programa em troca da cirurgia que irá consertá-lo. Nós podíamos ter comprado 20 cowboys do primeiro time pelo preço que o mercado estava pronto para pagar por aquele programa cirúrgico. Você era bom, mas não tão bom assim. Ela coçou o nariz. Obviamente isso faz sentido para alguém, ele disse. Alguém grande. Não esquenta, ela sorriu. Vamos fazer uma operação hardcore, Casey, apenas para pegar o construto do Flatline. A Sensionete o trancou num cofre de biblioteca na parte alta da cidade. Mais apertado que cu de cobra, Casey. Agora, a Sensionete tem todo o seu material novo para a temporada de outono trancado ali também. Se a gente roubasse isso, ia ficar rico pra caralho. Mas não. A gente tem que entrar e roubar o Flatline e mais nada. Bizarro. É tudo bizarro. Você é bizarra, este Mukifo é bizarro, e quem é o figuraça bizarro ali fora? O finlandês é um velho contato meu. Na maior parte das vezes, para receptação. Software. Este negócio aqui de privacidade é uma atividade paralela. Mas consegui que o Armitage deixasse que ele seja nosso técnico. Então, quando ele aparecer depois, você finge que nunca o viu. Ok? O que é que o Armitage mandou dissolver dentro de você? Eu sou facinha, ela sorriu. Ou quem é muito bom no que faz, é o que faz, certo? Você se pluga, eu luto. Ele ficou olhando fixo para ela. Então, me diga o que sabe sobre o Armitage. Para começar, ninguém chamado Armitage tomou parte de nenhum Screaming Fist. Eu chequei. Mas isso não quer dizer grande coisa. Ele não parece com nenhuma das fotos dos caras que escaparam. Ela deu de ombros. Grande coisa. E isso foi tudo o que consegui. Ela batucou as unhas no encosto da cadeira. Mas você é um cowboy, não é? Quero dizer, talvez você possa dar uma olhadinha por aí. Sorriu. Ele me mata. Talvez sim. Talvez não. Mas você é um camarada esperto, não é? Você pode driblar esse cara direitinho. O que mais tem na lista que você mencionou? Brinquedos. A maioria é pra você. E um psicopata de carteirinha que se chama Peter Riviera. Coisinha feia. Onde é que ele está? Sei lá.
Mas que ele é um cara doente, isso é. Eu vi o perfil dele. Fez uma careta. Horrível. Levantou-se e se espreguiçou como uma gata. Então, a bola está rolando. Estamos nessa juntos. Sócios. Casey olhou para ela. Até parece que tem opção, né? Ela riu. Agora você sacou. Cowboy. A Matrix tem suas raízes em games de fliperama primitivos, disse uma voz em off. Nos primeiros programas gráficos e experiências militares com plugs cranianos. No Sony, uma guerra espacial bidimensional desvanecia atrás de uma floresta de samambaias geradas matematicamente, demonstrando as possibilidades espaciais de espirais logarítmicas, resquícios de filmes militares azulados e queimados, animais de laboratório conectados por fios a sistemas de teste, capacetes alimentando circuitos de controle de tanques e aviões de guerra. Ciberespaço. Uma alucinação consensual vivenciada diariamente por bilhões de operadores autorizados, em todas as nações, por crianças que estão aprendendo conceitos matemáticos, uma representação gráfica de dados abstraídos dos bancos de todos os computadores do sistema humano. Uma complexidade impensável. Linhas de luz alinhadas no não-espaço da mente, aglomerados e constelações de dados. Como luzes da cidade, se afastando. O que é isso? Perguntou Molly quando ele girou o seletor de canais. Um showzinho para crianças. Um fluxo descontínuo de imagens enquanto o seletor girava. Off, disse para o Osaka. Quer tentar agora, Casey? Quarta. 8 dias desde que saíra do Sheap Hotel com Molly ao seu lado. Quer que eu saia, Casey? Talvez seja mais fácil se você ficar sozinho. Ele balançou a cabeça em negativa. Oh não. Pode ficar. Não faz diferença. Ele colocou a bandana de tecido atoalhado preto na testa, tomando cuidado para não perturbar os dermatrodos Sendai. Ficou olhando para o deck no seu colo, mas não o estava vendo de verdade. O que ele via era a vitrine daquela loja na Ninsei, o shuriken de cromo queimando com neon refletido. Olhou para cima, na parede, logo acima do Sony. Ela havia pendurado seu presente, colando-o ali com um alfinete de cabeça amarela no buraco no seu centro. Ele fechou os olhos. Encontrou a face em relevo do botão de power. E, na escuridão iluminada de sangue atrás de seus olhos, fosfenos prateados queimando na borda do espaço, imagens hipnagógicas se alternando rapidamente como filmes compilados a partir de frames aleatórios. Símbolos, figuras, rostos, uma mandala fragmentada de informação visual. Por favor, ele rezou. Agora. Um disco cinza, da cor do céu de Shiba. Agora. O disco começou a girar, tornando-se uma esfera de um cinza mais claro. Expandindo. E fluiu. Floresceu para ele. Um truque de origami de neon fluido. O desdobrar de sua casa sem distância. Seu país. Um tabuleiro de xadrez 3D transparente se estendendo até o infinito. O olho interior se abrindo para a pirâmide asteca escarlate da Eastern Seaboard Fission Authority queimando para além dos cubos verdes do Mitsubishi Bank of America. E alto e bem ao longe ele viu os braços em espiral de sistemas militares, para sempre além do seu alcance. E, em algum lugar, ele estava rindo, em um loft pintado de branco, dedos distantes acariciando o deck, lágrimas de libertação correndo pelo rosto. Quando ele tirou os trodos, Molly não estava lá, e o loft estava escuro. Olhou as horas. Tinha ficado 5 horas no ciberespaço. Levou o Ono Sendai até uma das novas mesas de trabalho e desabou em cima do colchonete, puxando o saco de dormir de seda preta de Molly até cobrir sua cabeça. O pacote de segurança, colado com fita à porta de incêndio, soou 2 bips. Entrada solicitada, ele disse. Indivíduo liberado pelo meu programa. Então abre. Casey tirou o saco de dormir da cara e se sentou quando a porta abriu, esperando ver Molly ou Armitage. Jesus, disse uma voz rouca. Eu sei que aquela piranha enxerga no escuro. Uma figura atarracada entrou e fechou a porta. Acenda as luzes, ok? Casey se levantou e encontrou o interruptor de estilo antigo. Eu sou o finlandês, disse o finlandês e fez uma cara de alerta para Casey. Ao Casey. Prazer em conhecer. Estou fazendo um trabalho de hardware pro seu chefe, ao que parece. O finlandês tirou um maço de partagas do bolso e acendeu um. O cheiro de tabaco cubano encheu o aposento. Ele foi até a mesa de trabalho e olhou para o Ono Sendai. Parece saído da fábrica. Eu conserto isso. Mas o seu problema está aqui, garoto. Ele tirou um envelope de papel pardo sujo de dentro do paletó, jogou as cinzas do cigarro no chão e tirou um retângulo preto liso do envelope. Malditos protótipos de fábrica, disse,
jogando a coisa em cima da mesa. Eles revestem o negócio num bloco de policarbono e não dá para entrar com um laser sem fritar o conteúdo. É uma armadilha contra raios X, ultrascam e sabe Deus o que mais. Vamos conseguir, mas não há descanso para os maus, ah? Dobrou o envelope com grande cuidado e o enfiou num bolso interno. O que é isso? Basicamente, uma chave flip-flop. É só plugá-la ao seu Sendai e você poderá acessar ao vivo ou System gravado sem precisar se desconectar da Matrix. Pra quê? Não faço ideia. Apenas sei que estou preparando a mall para um gato de transmissão, então provavelmente você vai acessar o sensório dela. O finlandês coçou o queixo. Agora você vai descobrir como aquelas calças dela são apertadas, hein? Capítulo 4. Casey estava sentado no loft com os dermatrodos grudados na testa, vendo a poeira dançar na luz do sol diluída, que se filtrava pela grade lá no alto. Uma contagem regressiva estava em andamento num dos cantos da tela do monitor. Cowboys não entravam em System, ele pensou, porque isso era basicamente um brinquedo de carne. Ele sabia que os trodos que usava e a pequena tiara de plástico que pendia de um deck de System eram basicamente a mesma coisa, e que a Matrix do ciberespaço era, na verdade, uma simplificação drástica do sensório humano, pelo menos em termos de apresentação, mas o System propriamente dito lhe parecia uma multiplicação gratuita do input da carne. O material comercial era editado, claro, de modo que se Tali Isham tivesse dor de cabeça no meio de um segmento, você não a sentiria. A tela emitiu um bip de aviso de 2 segundos. A nova chave foi grudada no seu Sendai com uma tira fina de fibra ótica. E 1 e 2. O ciberespaço entrou deslizando pelos pontos cardeais. Suave, pensou, mas não suave o bastante. Preciso trabalhar nisso. Então ele acionou a chave nova. O salto abrupto para dentro de outra carne. A Matrix sumiu. Uma onda de som e de cor. Ela estava passando por uma rua lotada, passando por barracas vendendo software de desconto, preços escritos a caneta hidrográfica em folhas de plástico, fragmentos de música vindos de infinitos alto-falantes. Cheiros de urina, monomeros livres, perfume, crio frito. Por alguns segundos assustadores, ele lutou sem conseguir evitar o impulso de controlar o corpo dela. Depois, se forçou para assumir o estado de passividade e tornou-se o passageiro atrás dos olhos dela. Os óculos não pareciam cortar a luz do sol. Ele se perguntou se os amplificadores embutidos faziam a compensação automática. Alfanuméricos azuis piscavam dando as horas, na parte inferior esquerda de seu campo periférico. Exibida, pensou. A linguagem corporal dela era desorientadora, o estilo estrangeiro. Ela parecia constantemente à beira de colidir com alguém, mas as pessoas se espremiam para sair do seu caminho, saíam de banda, abriam caminho. E aí, Casey, tudo bem? Ele ouviu as palavras e sentiu-a formá-las. Ela enfiou uma das mãos dentro da jaqueta, a ponta de um dos dedos circulando um mamilo sob seda quente. A sensação o fez prender a respiração. Ela riu. Mas o link era de mão única. Ele não tinha como responder. 2 quadras depois, ela abria caminho pela periferia da Memory Lane. Casey ficava tentando desviar os olhos dela na direção de Marcos que teria usado para encontrar o caminho. Ele começou a achar a passividade da situação irritante. A transição para o ciberespaço, quando acionou a chave, foi instantânea. Ele digitou o código para uma parede de ICE primitivo que pertencia à Biblioteca Pública de Nova York, contando automaticamente janelas potenciais. Voltando ao sensório dela, ao fluxo sinuoso de músculos, os sentidos aguçados e brilhantes. Ele se pegou imaginando a mente com a qual compartilhava essas sensações. O que sabia a respeito dela? Que ela era outra profissional, que ela dizia que seu ser, assim como ele, era a coisa que ela fazia para ganhar a vida. Ele conhecia o jeito como ela se movia contra ele também, mais cedo, quando acordou, o gemido mútuo de unidade quando ele a penetrou, e o fato de que ela gostava de café puro depois. O destino dela era um dos complexos de aluguel de software de procedência duvidosa alinhados ao longo da Memory Lane. Havia uma sensação de imobilidade ali, de ruídos abafados. Cabines ao longo de um hall central. A clientela era jovem, poucos mais velhos que adolescentes. Todos pareciam ter soquetes de carbono plantados atrás da orelha esquerda, mas ela não se concentrou neles. Os balcões, na frente das cabines, exibiam centenas de cacos de Microsoft, fragmentos angulosos de silício colorido montados sob bolhas oblongas transparentes sobre quadrados de cartolina branca.
Molly foi até a 7ª cabine ao longo da parede sul. Atrás do balcão, um garoto de cabeça raspada olhava para o nada, uma dezena de antenas de Microsoft se projetando do soquete atrás da orelha. Lowry, você tá aí, cara. Ela se posicionou na frente dele. Os olhos do garoto entraram em foco. Ele se sentou reto na cadeira e tirou uma lasca magenta berrante de seu soquete com uma unha suja. Oi, Lowry. Molly. Ele acenou com a cabeça para ela. Tenho um trabalho para alguns dos seus amigos, Lowry. Lowry tirou uma caixa plástica fina do bolso de sua camisa esportiva vermelha e abriu-a, enfiando o Microsoft ao lado de uma dezena de outros. Sua mão ficou pairando, selecionou um chip preto brilhoso, ligeiramente mais comprido que o resto, e o inseriu suavemente em sua cabeça. Seus olhos quase se fecharam. Molly tem um cavaleiro, ele disse, e Lowry não gosta disso. Epa, ela disse, eu não sabia que você era tão sensível. Estou impressionada. Custa muito caro ficar tão sensível assim. Eu conheço você, moça. O olhar vazio retornou. Está querendo comprar uns softs. Estou procurando os modernos. Você tem um cavaleiro, Molly. Isto aqui diz. Ele deu um tapinha na lasca preta. Tem outra pessoa usando seus olhos. Meu sócio. Manda o seu sócio sair. Eu tenho uma coisa para os panteras modernos, Lowry. Do que a senhora está falando? Casey, pula fora, ela disse, e ele acionou a chave, voltando instantaneamente para a Matrix. Impressões fantasmas do complexo de software pendendo por alguns segundos no zumbido tranquilo do ciberespaço. Panteras modernos, ele disse para Osaka, removendo os trodos. Resumo de 5 minutos. Pronto, disse o computador. Ele não conhecia aquele nome. Era uma coisa nova, uma coisa que havia aparecido quando estava em Shiba. Modismos varriam os Ravu à velocidade da luz. Subculturas inteiras podiam surgir da noite para o dia, proliferar por algumas semanas e depois desaparecer inteiramente. Amanda, disse. O Osaka havia acessado uma série de bibliotecas, jornais e serviços de notícias. O resumo começou com um longo take sobre um estilo colorido que Casey no começo supôs fosse uma colagem de algum tipo, o rosto de um garoto recortado de alguma imagem e colado a uma fotografia de uma parede rabiscada de tinta. Olhos escuros, dobras epicânticas que eram obviamente resultado de cirurgia, uma camada irritada de acne espalhada por bochechas branquinhas e magras. O Osaka descongelou a imagem, o garoto se moveu, fluindo com a graça sinistra de um mímico fingindo ser um predador da selva. Seu corpo era quase invisível, um padrão abstrato se aproximando dos tijolos rabiscados deslizando suavemente ao longo de sua roupa apertada de uma peça só. Policarbono mimético. Corta para a doutora. Virginia Hambali, Sociologia, Universidade de Nova York, o nome, o curso e a universidade pulsando na tela em alfanuméricos cor-de-rosa. Dado ao pendor deles para esses atos aleatórios de violência surreal, disse alguém, pode ser difícil para nossos espectadores compreender porque a senhora continua a insistir que esse fenômeno não é uma forma de terrorismo. A doutora. Hambali sorriu. Sempre há um ponto no qual o terrorista deixa de manipular a gestalt da mídia. Um ponto no qual a violência pode até aumentar, mas além do qual o terrorista se tornou sintomático da própria gestalt de mídia. O terrorismo, como o conhecemos, normalmente é ligado de modo inato à mídia. Os panteras modernos diferem de outros terroristas precisamente em seu grau de autoconsciência, em sua percepção do ponto ao qual a mídia divorcia o ato de terrorismo da intenção sociopolítica original. Pula essa parte, disse Casey. Casey conheceu seu primeiro moderno 2 dias depois de ler por alto o resumo do Osaka. Deduziu que os modernos eram uma versão contemporânea dos grandes cientistas da sua época de adolescente. Havia uma espécie de DNA adolescente fantasmagórico rolando nos Ravu, uma coisa que transportava os preceitos codificados de vários subcultos de vida curta e os replicava a intervalos irregulares. Os panteras modernos eram uma variante cibernetizada dos cientistas. Se a tecnologia já existisse na época, todos os grandes cientistas teriam soquetes recheados de Microsofts. Era o estilo que importava, e o estilo era o mesmo. Os modernos eram mercenários, piadistas de mau gosto, tecnofetichistas nihilistas. O que apareceu na porta do loft com uma caixa de disquetes do finlandês era um garoto de voz suave chamado Ângelo. Seu rosto era um enxerto simples de colágeno e polissacarídeos de cartilagem de tubarão, liso e horrível. Era um dos tipos mais feios de cirurgia eletiva que Casey já tinha visto na vida. Quando Ângelo sorriu,
revelando os caninos afiados como navalhas de algum animal enorme. Casey chegou a ficar aliviado. Transplantes dentários. Isso ele já tinha visto antes. Você não pode deixar essa babaquice de conflito de gerações te incomodar, disse Molly. Casey concordou com a cabeça, absorto nos padrões do ICE da Sensionet. E foi isso. Isso era quem ele era, o que ele era, seu ser. Ele se esquecia de comer. Molly deixava caixinhas de arroz e bandejas de isopor com sushi no canto da mesa comprida. Às vezes ele lamentava ter que sair do deck para usar o banheiro químico que haviam montado num canto do loft. Padrões de ICE se formavam e reformavam na tela quando ele sondava em busca de aberturas, se desviava das armadilhas mais óbvias e mapeava a rota que tomara pelo ICE da Sensionet. Era ICE bom. Um ICE maravilhoso. Seus padrões queimavam ali enquanto ele se deitava com o braço embaixo dos ombros de Molly, vendo a aurora vermelha pela grade de aço da claraboia. Seu labirinto de pixels arco-íris era a primeira coisa que via quando acordava. Ia direto para o deck, sem nem pensar em se vestir, e se conectava. Ele estava cortando o ICE. Ele estava trabalhando. Perdia a noção dos dias. E, às vezes, adormecendo, particularmente quando Molly estava fora, em uma de suas viagens de reconhecimento com sua gangue alugada de modernos, imagens de Shiba lhe voltavam à mente como num dilúvio. Rostos e neon da Nisei. Um dia acordou de um sonho confuso com Linda Lee, incapaz de lembrar quem ela era ou o que havia significado algum dia para ele. Quando se lembrou, conectou-se e trabalhou por 9 horas seguidas. O processo de quebrar o ICE da Sensignet levou um total de 9 dias. Eu disse uma semana, disse Armitage, incapaz de esconder sua satisfação quando Casey lhe mostrou seu plano para a operação. Você levou o tempo que quis. O caralho, disse Casey, sorrindo para a tela. Isto aqui é um bom trabalho, Armitage. Sim, admitiu Armitage. Mas não deixe isso subir à sua cabeça. Comparado ao que ainda vai fazer, isso é um joguinho de fliperama. Te amo, gata-mãe, sussurrou o Homem-Link dos Panteras modernos. Sua voz era estática modulada no headset de Casey. Atlanta, ninhada. Parece verde. Sinal verde, entendeu? A voz de Molly era um pouco mais clara. Ouço e obedeço. Os modernos estavam usando uma espécie de antena parabólica vagabunda em Nova Jersey para desviar o sinal embaralhado do Homem-Link por um satélite dos Filhos de Cristo Rei em órbita geossincrônica sobre Manhattan. Eles optaram por encarar toda a operação como uma piada interna elaborada, e a escolha de satélites de comunicação parecia ter sido proposital. Os sinais de Molly estavam sendo irradiados de uma parabólica de 1 metro de diâmetro colada com epóxi ao telhado de uma torre de banco de vidro preto quase tão alta quanto o prédio da Sensionet. Atlanta. O código de reconhecimento era simples. Atlanta para Boston para Chicago para Denver, 5 minutos para cada cidade. Se alguém conseguisse interceptar o sinal de Molly, decodificá-lo, sintetizar a sua voz, o código entregaria aos modernos. Se ela permanecesse no prédio por mais de 20 minutos, era altamente improvável que conseguisse sair de lá. Casey engoliu o restante de seu café, ajustou os trodos no lugar e coçou o peito embaixo de sua camiseta preta. Tinha apenas uma vaga ideia do que os panteras modernos planejaram como distração para o pessoal da segurança da Sensionet. Seu trabalho era garantir que os programas de intrusão que ele havia escrito estabelecessem um link com os sistemas da Sensionet quando Molly precisasse. Ele viu a contagem regressiva no canto da tela. 2. 1. Conectou-se e acionou seu programa. Linha principal. Respirou o O'Malley. Sua voz era o único som enquanto Casey mergulhava nos extratos reluzentes do ICE da Sensionet. Ótimo. Checar Molly. Acionou o System e flipou para dentro do sensório dela. O embaralhador borrava ligeiramente o input visual. Ela estava em pé em frente a uma parede de espelhos salpicados de ouro no imenso lobby do prédio, mastigando chiclete, aparentemente fascinada por seu próprio reflexo. Além do enorme par de óculos de sol que escondiam seus implantes espelhados, ela conseguia ficar incrivelmente parecida com alguém que pertencia ao local. Outra garota turista esperando ver Tari e Isham, mesmo que de passagem. Ela vestia uma capa de chuva de plástico cor-de-rosa, um top de malha branco, calças brancas folgadas cortadas num estilo que tinha sido moda em Tóquio um ano antes. Sorria distraída e fazia bolas de chiclete. Casey tinha vontade de rir. Conseguia sentir a fita micropore colada nas costelas dela, sentir as minúsculas unidades de espessura fina embaixo dela, o rádio, a unidade de System e o embaralhador. O microfone de garganta,
colado no seu pescoço. Parecia tanto quanto possível com um dermadisco analgésico. Suas mãos, nos bolsos da capa rosa, estavam se flexionando sistematicamente por meio de uma série de exercícios para a liberação de tensão. Ele levou alguns segundos para perceber que a sensação peculiar nas pontas dos dedos dela era provocada pelas lâminas quando se projetavam parcialmente e depois se recolhiam. Ele flipou de volta. Seu programa havia chegado ao quinto portal. Ele viu seu icebreaker pulsar estroboscópico e se modificar na sua frente, apenas levemente consciente de suas mãos brincando sobre o deck, fazendo pequenos ajustes. Planos translúcidos coloridos se embaralhavam como um baralho de mágico. Escolha uma carta. Ele pensou, qualquer uma. O portal ficou para trás num borrão. Ele riu. O ICE da SenseGnet havia aceito sua entrada como uma transferência de rotina do complexo de Los Angeles do consórcio. Ele estava dentro. Atrás dele, subrrotinas virais caíam, fundindo-se com o material do código do portal, prontos para defletir os verdadeiros dados de Los Angeles quando eles chegassem. Tornou a flipar. Molly estava passando pela enorme mesa de recepção circular na parte de trás do lobby. O display disparou 12 horas 1 minuto e 20 segundos em seu nervo óptico. À meia-noite, em sincronia com o chip atrás do olho de Molly, o homem Lincoln Jersey deu a ordem. Linha principal. 9 modernos, espalhados ao longo de 300 quilômetros do Zravu, haviam simultaneamente teclado Emerg Max em telefones públicos. Cada moderno leu um script pronto curto, desligou e saiu para a noite, descartando luvas cirúrgicas. 9 diferentes departamentos de polícia e órgãos de segurança pública estavam absorvendo as informações de que uma obscura subseita de fundamentalistas cristãos militantes havia acabado de assumir o crédito por ter introduzido níveis clínicos de um agente psicoativo proibido conhecido como Azul 9 no sistema de ventilação da pirâmide SenseAnet. Já fora demonstrado que o Azul 9, conhecido na Califórnia como Anjo Exterminador, produzia paranoia aguda e psicose homicida em 85% das cobaias em testes. Casey acionou a chave quando seu programa surgiu através dos portais do subsistema que controlava a segurança da biblioteca de pesquisa da SenseAnet. Ele se viu entrando num elevador. Desculpe, mas você é funcionária. O guarda ergueu as sobrancelhas. Molly fez uma bola de chiclete. Oh não, ela disse, socando o plexo solar do homem com os 2 primeiros dedos da mão direita. Quando ele se dobrou, tentando alcançar o bip no seu cinto, ela bateu sua cabeça contra a parede do elevador. Mastigando um pouco mais rápido agora, ela tocou fechar porta e parar no painel iluminado. Ela tirou uma caixa preta do bolso do casaco e inseriu uma ponte no buraco da fechadura da trava que segurava o circuito do painel. Os panteras modernos deram 4 minutos de vantagem para que seu primeiro movimento surtisse efeito, e então injetaram uma segunda dose cuidadosamente preparada de desinformação. Desta vez, eles a dispararam direto no sistema de vídeo interno do prédio da SenseAnet. Às 12 horas 4 minutos e 3 segundos, todas as telas do prédio piscaram estroboscopicamente por 18 segundos numa frequência que produziu convulsões em um segmento suscetível dos empregados da SenseAnet. Então alguma coisa vagamente parecida com um rosto humano encheu as telas, suas feições esticadas por extensões assimétricas de ossos como se fosse uma projeção de Mercator obscena. Lábios azuis se abriram molhados quando o maxilar alongado e distorcido se moveu. Alguma coisa, talvez uma mão, uma coisa tipo um feixe avermelhado de raízes retorcidas, foi em direção à câmera, se movimentou rapidamente num borrão e desapareceu. Imagens subliminarmente rápidas de contaminação. Imagens gráficas do sistema de fornecimento de água do edifício, mãos enluvadas manipulando frascos de laboratório, alguma coisa caindo na escuridão, um splash fraquinho, a trilha de áudio, o volume ajustado para rodar a pouco menos que o dobro da velocidade de execução normal, era parte de um noticiário de um mês atrás, detalhando usos militares potenciais de uma substância conhecida como HSG, um produto bioquímico que controlava o fator de crescimento do esqueleto humano. Overdoses de HSG jogavam determinadas células ósseas em hiperaceleração, acelerando o crescimento por fatores de até 1000%. Às 12 horas e 5, o Nexus espelhado do consórcio SenseAnet já tinha mais de 3.000 empregados. 5 minutos após a meia-noite, quando a mensagem dos modernos terminou em uma explosão que deixou a tela inteira branca, a pirâmide SenseAnet gritou. Meia dúzia de overcries táticos da polícia de Nova York, respondendo à possibilidade de Azul 9, convergiram para a pirâmide SenseAnet.
com holofotes antitumulto em intensidade máxima. Um helicóptero de ação rápida do Bama estava saindo de seu heliponto na ilha Riquer. Casey acionou seu segundo programa. Um vírus projetado cuidadosamente atacou as linhas de código que exibiam os comandos primários de custódia do subsolo que abrigava o material de pesquisa da CienciaNet. Boston. A voz de Molly através do link. Estou embaixo. Casey flipou e viu a parede nua do elevador. Ela estava tirando as calças brancas. Um pacote volumoso, exatamente do tom de seu tornozelo branquinho, estava preso ali com fita micropore. Ela se ajoelhou e tirou-a. Rastros bordô piscaram ao longo do policarbono mimético quando ela desdobrou o traje moderno. Ela tirou a capa de chuva rosa, jogou-a ao lado das calças brancas e começou a vestir o traje sobre o top branco de malha. 12 horas 6 minutos e 26 segundos. O vírus de Casey havia perfurado uma janela no ICE de comando da biblioteca. Ele entrou e encontrou um espaço azul infinito, cheio de esferas com códigos de cores encrustadas numa grade apertada de neon azul claro. No não-espaço da Matrix, o interior de um determinado construto de dados possuía uma dimensão subjetiva ilimitada. Uma calculadora de brinquedo de criança, acessada pelo Sendai de Casey, teria apresentado abismos ilimitados de nada com alguns comandos básicos vinculados. Casey começou a teclar a sequência que o finlandês havia comprado de um sarariman de escalão médio com sérios problemas de drogas. Ele começou a deslizar por entre as esferas como se estivesse andando sobre trilhos invisíveis. Aqui. Este aqui. Digitando para abrir caminho dentro da esfera, um firmamento de neon azul frio acima dele, sem estrelas e liso como vidro gelado, ele acionou um subprograma que efetuava certas alterações nos comandos custodiais centrais. Fora agora. Revertendo suavemente, o vírus recosturando o tecido da janela. Pronto. No lobby da CienciaNet, 2 panteras modernos estavam sentados em alerta atrás de um balcão retangular baixo, gravando o tumulto com uma câmera de vídeo. Ambos vestiam trajes camaleão. Os táticos estão jogando barricadas de espuma agora, um deles observou, falando para o microfone de garganta. Os rápidos ainda estão tentando pousar o helicóptero. Casey acionou a chave do Sinstim e flipou direto para a agonia de ossos quebrados. Molly estava encostada na parede cinza nua de um corredor comprido, a respiração ofegante e irregular. Casey voltou instantaneamente à Matrix, uma linha incandescente de dor desaparecendo aos poucos na sua coxa esquerda. O que é que tá pegando, ninhada? Ele perguntou ao homem Link. Não sei, cortador. Mamãe não está falando. Espera. O programa de Casey estava entrando em loop. Um único fio finíssimo de neon se estendia do centro da janela restaurada até o contorno em mutação constante de seu icebreaker. Ele não tinha tempo para esperar. Respirando fundo, voltou a flipar. Molly deu um único passo, tentando apoiar seu peso na parede do corredor. No loft, Casey soltou um grunhido. O segundo passo a levou na direção de um braço estendido. Manga de uniforme reluzente de sangue fresco. Vislumbre de um tubo de fibra de vidro estilhaçado. Com o terceiro passo, Casey deu um grito e se viu de volta à Matrix. Ninhada. Boston, baby. A voz dela, tensa de dor. Ela tossiu. Um probleminha com os nativos. Acho que um deles quebrou minha perna. Do que você precisa agora, gata mãe? A voz do homem Link era indistinta, quase perdida atrás da estática. Casey se forçou a voltar. Ela estava encostada na parede, apoiando todo o seu peso na perna direita. Mexeu no conteúdo do bolso canguru do traje e retirou uma folha de plástico coberta com um arco-íris de dermadiscos. Selecionou 3 e os colou com força no pulso esquerdo, em cima das veias. 6.000 microgramas de análogo de endorfina desceram em cima da dor como um martelo, estilhaçando-a. Ondas cor-de-rosa de calor subiram por suas coxas. Ela suspirou e foi relaxando lentamente. Ok, ninhada. Agora tudo ok. Mas vou precisar de uma equipe médica quando sair. Fale pro meu pessoal. Cortador, estou a 2 minutos do alvo. Você segura. Diz pra ela que estou dentro e segurando, disse Casey. Molly começou a descer o corredor mancando. Quando olhou para trás, uma vez, Casey viu os corpos amontoados de 3 seguranças da CienciaNet. Um deles parecia não ter olhos. Tático e rápido selaram o térreo, gata-mãe. Barricadas de espuma. O lobby está ficando quente. Aqui é que está ficando quente, disse ela, empurrando um par de portas de aço cinza e entrando. Quase lá, cortador. Casey flipou para a Matrix e arrancou os trodos da testa. Estava encharcado de suor.
Limpou a testa com uma toalha, tomou um gole rápido de água da garrafa squeeze ao lado do Osaka e checou o mapa da biblioteca exibido na tela. Um cursor vermelho pulsante se arrastou pelo contorno de uma porta, a milímetros apenas do ponto verde que indicava a localização do construto de Dixie Flatline. Ele se perguntou o que toda aquela caminhada não estaria fazendo com a perna dela. Com uma quantidade suficiente de genérico de endorfina, ela poderia andar até mesmo com os tocos das pernas decepadas. Ele apertou o cinto de segurança que o mantinha preso na poltrona e substituiu os trodos. Agora era rotina, plug, flip. A biblioteca de pesquisa da CienciaNet era uma área morta de armazenagem. Os materiais ali arquivados tinham de ser removidos fisicamente antes de se poder interfaceá-los. Molly passou mancando por entre fileiras de idênticos armários cinza. Diga para ela mais 5 à frente e 10 à esquerda, ninhada, disse Casey. Mais 5 à frente e 10 à esquerda, gata-mãe, disse o homem Link. Ela pegou à esquerda. Uma bibliotecária de rosto branco como cera estava agachada entre 2 armários, a face molhada, os olhos no nada. Molly a ignorou. Casey ficou se perguntando o que os modernos haviam feito para provocar aquele nível de terror. Ele sabia que tinha alguma coisa a ver com o Oax de ameaça, uma farsa, mas estava envolvido demais com seu Ice para seguir as explicações de Molly. É esse, disse Casey, mas ela já havia parado na frente do gabinete que continha o construto. Suas linhas lembravam a Casey as estantes neo-aztecas da antessala de Julius Deane em Shiba. Vai fundo, cortador, disse Molly. Casey flipou para o ciberespaço e enviou um comando pulsando pelo fio vermelho que arrebentou o Ice da biblioteca. 5 sistemas de alarme separados se convenceram de que ainda estavam operativos. As 3 travas elaboradas se desativaram, mas se consideraram ainda fechadas. O banco central da biblioteca sofreu um deslocamento ínfimo em sua memória permanente. O construto havia sido removido, por ordem executiva, um mês antes. Ao verificar a autorização para a remoção do construto, um bibliotecário descobriria que os registros foram apagados. A porta se abriu sobre dobradiças silenciosas. 046, 7839, disse Casey, e Molly retirou uma unidade de armazenamento preta da estante. Ela parecia o pente de um rifle grande. Sua superfície estava toda coberta com decalques de aviso e avaliações de segurança. Molly fechou a porta do armário. Casey flipou. Ele retirou a linha através do ICE da biblioteca. Ele voltou para o seu programa, deflagrando automaticamente uma reversão completa de sistema. Os portões da CienciaNet se fecharam quando ele passou recuando, subprogramas retornando alucinados ao núcleo do Icebreaker enquanto ele passava pelos portais onde haviam ficado estacionados. Fui, ninhada, ele disse, e desabou na sua cadeira. Depois da concentração de uma operação de verdade, conseguia permanecer conectado e ainda assim conservar a percepção do próprio corpo. A CienciaNet poderia levar dias para descobrir o roubo do construto. A chave seria o desvio da transferência de Los Angeles, que coincidia bem demais com a operação terrorista dos modernos. Ele duvidava que os 3 seguranças que Molly havia encontrado no corredor vivessem para falar a respeito. Flipou. O elevador, com a caixa preta de Molly colada com fita ao lado do painel de controle, continuava onde ela o havia deixado. O guarda ainda estava deitado e enrolado em posição fetal no chão. Casey reparou no derma no pescoço dele pela primeira vez. Alguma coisa de Molly, para manter o cara derrubado. Ela passou por cima do sujeito e retirou a caixa preta antes de apertar o botão lobby. Quando a porta do elevador se abriu com um assobio, uma mulher entrou correndo do meio da multidão e bateu com a cabeça na parede de trás do elevador. Molly a ignorou, curvou-se para tirar o derma do pescoço do guarda. Então, chutou as calças brancas e a capa rosa porta afora, jogando os óculos escuros na sequência, e puxou o capuz de seu traje o construto, no bolso canguru do traje, pressionava o externo quando andava. Ela saiu do elevador. Casey já havia presenciado pânico antes, mas nunca numa área fechada. Os empregados da CienciaNet, ao se derramarem para fora dos elevadores, correram para as portas da rua, apenas para encontrar as barricadas de espuma dos táticos e as armas saco de areia dos rápidos do Bama. Os 2 órgãos, convencidos de que estavam contendo uma horda de assassinos em potencial, estavam cooperando um com o outro com um nível de eficiência fora do seu normal. Além dos destroços estilhaçados das portas principais da rua, havia corpos empilhados nas barricadas, 3 camadas de corpos.
O som oco dos rifles de assalto fornecia um ruído de fundo constante para o som que a multidão fazia ao ir e vir pelo piso de mármore do lobby. Casey nunca havia ouvido nada parecido com aquele som. E, aparentemente, nem Molly. Jesus, ela disse, e hesitou. Era uma espécie de ruído agudo, que subia até formar uma parede borbulhante de medo puro e total. O piso do lobby estava coalhado de corpos, roupas, sangue e rolos compridos e amassados de formulário contínuo amarelo. Vá embora, irmã. Vamos dar o fora. Os olhos dos dois modernos a encaravam de dentro de dois redemoinhos loucos de tons de policarbono. Os trajes eram incapazes de preservar a confusão de formas e cores enfurecidas atrás deles. Está machucada. Vá embora. Tommy te ajuda a andar. Tommy entregou uma coisa ao que estava falando, uma câmera e vídeo envolta em policarbono. Chicago, disse ela. Estou a caminho. E então caiu, não no chão de mármore, escorregadio de sangue e vômito, mas dentro de um poço quentinho, no silêncio e na escuridão. O líder dos Panteras modernos, que se apresentou como Lupus Yonderboy, vestia um traje de policarbono com um recurso de gravação que lhe permitia reexibir fundos à vontade. Empoleirado na beirada da mesa de trabalho de Casey como uma espécie de gárgula top de linha, ele ficou olhando para Casey Armitage com olhos desconfiados. Sorriu. Seus cabelos eram cor-de-rosa. Uma floresta arco-íris de Microsofts brotava atrás de sua orelha esquerda. A orelha era pontuda, com tufos de mais pelos rosa. Suas pupilas haviam sido modificadas para capturar a luz como as de um gato. Casey ficou olhando o traje mudar de cores e texturas. Você deixou as coisas saírem do controle, disse Armitage. Ele estava em pé no centro do loft como uma estátua, envolto nas dobras escuras e brilhantes de uma capa de chuva sofisticada. O caos, Sr. Ken, disse Lupus Yonderboy. Este é o nosso modo e nosso modus. Este é o nosso barato principal. Sua mulher sabe. Nosso negócio é com ela. Não com o senhor, Sr. Ken. Seu traje havia assumido um padrão anguloso bizarro de bege e verde abacate. Ela precisava da nossa equipe médica. Ela está com eles. Vamos cuidar dela. Está tudo bem. Ele voltou a sorrir. Pague a ele, disse Casey. Armitage olhou fuzilando para ele. Não temos os bens. Sua mulher tem, disse Yonderboy. Pague a ele. Armitage caminhou pisando duro até a mesa e retirou 3 maços grossos de neo-ienes dos bolsos da capa. Quer contar? Perguntou a Yonderboy. Oh não, respondeu o Pantera moderno. Você vai pagar. Você é um senhor Ken. Você paga para ser assim. Não um senhor nome. Espero que isso não seja uma ameaça, disse Armitage. Isso são negócios, disse Yonderboy, enfiando o dinheiro no único bolso na frente de seu traje. O telefone tocou. Casey atendeu. Molly, disse para Armitage, e passou o fone para ele. As cúpulas geodésicas dos Ravu estavam começando a se acender num cinza pré-amanhecer quando Casey saiu do prédio. Sentia os braços e as pernas frios e desconectados. Não conseguia dormir. Estava enjoado do loft. Lupus tinha ido embora, depois Armitage, e Molly estava sendo operada em algum lugar. Uma vibração debaixo dos seus pés quando um trem passou. Sirenes passaram ao longe, indo e vindo com seu efeito Doppler. Ele virava esquinas aleatoriamente, o colarinho da jaqueta nova de couro levantado, andando curvado, jogando na sarjeta o primeiro do que seria uma fileira de Yeeyuans e acendendo o outro. Tentou imaginar os saquinhos de toxina de Armitage dissolvendo em sua corrente sanguínea, membranas microscópicas ficando cada vez mais finas à medida que ele caminhava. Não parecia real. Assim como o medo e a agonia que vira pelos olhos de Molly no lobby da Sensianet. Ele percebeu que estava tentando se lembrar os rostos das 3 pessoas que havia matado em Shiba. Os homens eram rostos em branco. A mulher o fez se lembrar de Linda Lee. Um caminhão triciclo todo ferrado, com janelas espelhadas, passou aos solavancos do seu lado, cilindros de plástico vazios sacolejando no seu leito. Ao Casey. Ele pulou de lado, colocando instintivamente as costas contra a parede. Tem mensagem para você, Casey. O traje de Lupus Yonderboy rodou um ciclo de cores primárias puras. Perdão. Não quis te assustar. Casey se endireitou, as mãos nos bolsos da jaqueta. Era uns 15 centímetros mais alto que o moderno. Você devia tomar cuidado, Yonderboy. A mensagem é esta. Wintermute. Ele soletrou a palavra. É sua. Casey deu um passo à frente. Oh não, disse Yonderboy. É para você. De quem? Wintermute, repetiu Yonderboy, fazendo que sim com a cabeça,
balançando a crista de cabelo cor-de-rosa. Seu traje ficou preto fosco, uma sombra de carbono contra o concreto velho. Executou uma dancinha esquisita, girando os braços pretos magros, e então desapareceu. Não. Ali. O capuz vestido para esconder o rosa, o traje exatamente do mesmo tom de cinza, com pintas e manchas iguais às da calçada sobre a qual ele estava. Os olhos piscaram de volta com o vermelho do sinal de pare de um semáforo. E aí ele desapareceu definitivamente. Casey fechou os olhos, massageou-os com dedos entorpecidos, recostando-se na parede de tijolos com tinta descascada. A Ninsei era muito mais simples. Capítulo 5. A equipe médica que Molly empregou ocupava 2 andares de um condoraca anônimo perto do antigo centro de Baltimore. O prédio era modular, como uma versão gigantesca do Sheap Hotel, cada caixão com 40 metros de comprimento. Casey encontrou Molly quando ela emergiu de dentro de um deles, que trazia o logo elaboradamente trabalhado de um certo Gerald T., dentista. Ela estava mancando. Ele diz que, se eu chutar qualquer coisa, a perna cai. Encontrei um colega seu. Ele disse. Um moderno. É. Qual deles? Lupus Yonderboy. Ele tinha um recado. Entregou a ela um guardanapo de papel com a palavra WINTIRMUT escrita em caneta com ponta de feltro vermelha em suas maiúsculas bem feitas e trabalhadas. Ele disse. Mas ela levantou a mão e fez o gesto de silêncio. Vai pegar um caranguejo pra gente, ela disse. Depois do almoço em Baltimore, Molly dissecando seu caranguejo com uma facilidade espantosa. Pegaram o metro para Nova York. Casey havia aprendido a não fazer perguntas. Elas só traziam o gesto de silêncio. A perna parecia estar incomodando, e ela quase não falava. Uma criança negra magrinha com contas de madeira e resistores antigos trançados nos cabelos abriu a porta do finlandês e os conduziu pelo túnel de refugos. Casey sentiu que o material havia crescido de algum modo durante sua ausência. Então, parecia que estava mudando sutilmente, cozinhando sob a pressão do tempo, flocos invisíveis e silenciosos acomodando-se para formar uma massa, uma essência cristalina de tecnologia descartada, florescendo secretamente nos depósitos de lixo dos Ravu. Do outro lado do cobertor do exército, o finlandês esperava na mesa branca. Molly começou a fazer gestos acelerados, pegou um pedaço de papel, escreveu uma coisa nele e passou-o para o finlandês. Ele o pegou entre polegar e indicador, segurando-o longe do corpo como se pudesse explodir. Ele fez um gesto que Casey não conhecia, e que traduzia uma mistura de impaciência e resignação mal-humorada. Levantou-se, espanando migalhas da frente de seu paletó de tweed surrado. Sobre a mesa, um jarro de vidro de arenque em conserva ao lado de um pacote de bolachas, pão de forma com o plástico rasgado e um cinzeiro de alumínio com pilhas de bitucas de partagas. Espere, disse finlandês, e saiu do aposento. Molly se sentou no lugar dele, projetou a lâmina de seu dedo indicador e espetou uma posta cinzenta de arenque. Casey ficou perambulando pelo aposento, passando os dedos pelo equipamento de varredura nas colunas. 10 minutos e o finlandês voltou apressado, mostrando os dentes num sorriso amarelo largo. Ele fez que sim com a cabeça, levantou o polegar para Molly como sinal de tudo bem e fez um gesto para Casey ajudá-lo com o painel da porta. Enquanto Casey ajustava a borda de velcro, o finlandês retirou um pequeno console do bolso e começou a digitar uma sequência complexa. Meu amor, ele disse para Molly, guardando de novo o console. Você conseguiu. Na boa, eu sinto isso. Quer me dizer onde conseguiu isso? Yonderboy, disse Molly, colocando de lado o arenque e as bolachas. Fiz um acordo com Leury por baixo dos panos. Esperta, disse o finlandês. É uma inteligência artificial. Diminua um pouco a marcha, disse Casey. Berna, disse o finlandês, ignorando-o. Berna. Ela conseguiu cidadania suíça limitada sob o equivalente deles do Ato de 53. Construída para a Tessiera Shoal S.A. Eles possuem o mainframe e o software original. E o que é que tem em Berna? Casey se meteu deliberadamente no meio dos dois. Wintermuth é o código de reconhecimento de uma inteligência artificial. Eu tenho os números de registro de Turing. Inteligência artificial. Está tudo muito bom, disse Molly. Mas aonde isso nos leva? Se o Yonderboy estiver certo, disse o finlandês, esta inteligência artificial é quem está bancando o Armitage. Eu paguei ao Leury para que os modernos investiguem um pouco o Armitage. Molly virou-se para Casey e explicou. Eles têm umas linhas de comunicação bem bizarras.
O trato era de que eles ganhariam minha grana se conseguissem responder a uma pergunta. Quem está mandando em Armitage? E você acha que é essa inteligência artificial? Essas coisas não têm permissão para ter autonomia. Quem manda é essa corporação mãe, essa Tesla. Tessiera Show S.A., disse o finlandês. E tenho uma historinha sobre eles para vocês. Querem ouvir? Ele se sentou e se curvou para a frente. Finlandês, disse Molly. Ele adora uma história. Esta aqui eu não contei a ninguém, começou o finlandês. O finlandês era um receptador, um traficante de artigos roubados, basicamente software. No decorrer de seu trabalho, ele às vezes entrava em contato com outros receptadores, alguns dos quais lidavam com os artigos mais tradicionais do ramo. Metais preciosos, selos, moedas raras, joias, peles, quadros e outras obras de arte. A história que contou a Casey Molly começou com a história de outro homem, um homem que ele chamou de Smith. Smith também era receptador, mas em temporadas mais mornas trabalhava como marchand. Ele foi a primeira pessoa que o finlandês conheceu que havia virado silício. A expressão tinha um ar de coisa antiga para Casey, e os Microsofts que ele adquiria eram programas de história da arte e tabela de venda de galerias. Com meia dúzia de chips em seu novo soquete, o conhecimento que Smith tinha do comércio de arte era formidável, pelo menos pelos padrões de seus colegas. Mas Smith procurou o finlandês com um pedido de ajuda, um pedido fraterno, de um homem de negócios para outro. Ele queria uma investigação completa do clã Tessiera Shoal, disse, e isso tinha de ser executado de um modo que garantisse a impossibilidade de que a fonte algum dia fosse descoberta. Podia ser possível, finlandês opinara, mas ele exigia uma explicação. Aquilo tinha cheiro, o finlandês disse para Casey, cheiro de grana. E Smith estava tomando muito cuidado. Quase cuidado demais. Smith, pelo que ficou sabendo depois, tivera um fornecedor conhecido como Jimmy. Jimmy era um arrombador e outras coisas também, e tinha acabado de voltar de um ano em órbita, trazendo consigo certos artefatos. A coisa mais incomum que Jimmy havia conseguido pegar na sua viagem pelo arquipélago foi uma cabeça, um busto intrincadamente trabalhado, cloisonado sobre platina, recoberta de pérolas e lazurita. Suspirando, Smith colocou de lado seu microscópio de bolso e aconselhou Jimmy a derreter o objeto. Era contemporâneo e não uma antiguidade, e não tinha valor para o colecionador. Jimmy riu. A coisa era um terminal de computador, disse ele. Podia falar. E não era voz sintetizada, mas um belo arranjo de engrenagens e tubos miniaturizados de órgão. Era uma coisa barroca demais para alguém construir, uma coisa perversa, pois chips de voz sintetizada saíam quase de graça. Smith plugou a cabeça em seu computador e ficou ouvindo a voz inumana melodiosa cantar as cifras da devolução de impostos do ano passado. A clientela de Smith incluía um bilionário de Tóquio, cuja paixão por automatos mecânicos resvalava no fetichismo. Smith deu de ombros e mostrou a Jimmy as palmas das mãos viradas para cima num gesto tão antigo quanto as lojas de penhores. Ele podia tentar, disse ele, mas duvidava que fosse conseguir muito dinheiro por isso. Quando Jimmy foi embora, deixando a cabeça, Smith começou a examiná-la cuidadosamente, descobrindo determinadas marcas registradas. Ele acabou conseguindo rastreá-la até uma improvável colaboração entre dois artesãos de Zurique, um especialista em esmaltagem de Paris, um joalheiro holandês e um designer de chips da Califórnia. Ela fora comissionada, ele descobriu, pela Tessiera Shoal S.A. Smith começou a fazer ofertas preliminares ao colecionador de Tóquio, dando a entender que estava no rastro de alguma coisa digna de nota. E, então, ele recebeu uma visita inesperada, que passou pelo labirinto da sua segurança como se ela não existisse. Um homem baixo, japonês, muitíssimo educado, que tinha todos os sinais de um assassino ninja cultivado em laboratório. Smith ficou sentado muito quieto, olhando para os olhos castanhos tranquilos da morte do outro lado de uma mesa de pau rosa vietnamita polido. De modo gentil, quase como se pedisse desculpas, o assassino clonado explicou que era seu dever encontrar e devolver uma determinada obra de arte, um mecanismo de grande beleza, que havia sido levado da casa de seu mestre. O ninja disse que havia chegado ao seu conhecimento o fato de que Smith poderia saber a localização desse objeto. Smith disse ao homem que não tinha vontade de morrer, e entregou a cabeça. E quanto, seu visitante perguntou, ele esperava obter pela venda do objeto. Smith disse uma cifra bem menor do que o preço que pretendia fixar. O ninja sacou um chip de crédito e digitou para Smith essa quantidade,
retirada de uma conta suíça numerada. E quem, perguntou o homem, lhe havia trazido aquela peça? Smith contou. Em poucos dias, Smith ficou sabendo da morte de Jimmy. Então foi aí que entrei, continuou o finlandês. Smith sabia que eu lhe dava um bocado com a turma da Memory Lane, e é aí que você vai para uma busca na encolha que jamais será rastreada. Contratei um cowboy. Como era o intermediário, fiquei com uma porcentagem. O Smith era cuidadoso. A gente tinha acabado de ter uma experiência comercial muito bizarra e ele saiu por cima nessa, mas não acrescentou nada para ele. Quem havia pago com aquele dinheiro suíço? A Yakuza. De jeito nenhum. Eles têm um código muito rígido para situações como essa, e matam o receptor, sempre. Era alguma coisa freak. Smith achava que não. Negócios freak têm uma vibração, dá até para sentir o cheiro. Bom, eu mandei o meu cowboy pesquisar arquivos de notícias antigas até encontrarmos a Tessiera Shoal em litígio. O caso não era nada, mas descobrimos qual era a firma jurídica. Então ele quebrou o ice do advogado e pegamos o endereço da família. Grande ajuda isso nos deu. Casey ergueu as sobrancelhas. O fuso, em Freeside, disse o finlandês. Acabou que eles praticamente são donos daquilo tudo. O interessante foi a foto que conseguimos quando o cowboy fez uma busca de rotina nos arquivos de notícias e compilou um resumo. Empresa familiar. Estrutura corporativa. Supostamente, você pode comprar ações de uma SA, mas não se comercializa uma única ação da Tessiera Shoal no mercado aberto há mais de 100 anos. Em nenhum mercado, até onde sei. Você está vendo uma família orbital de primeira geração, muito discreta, muito excêntrica, dirigida como uma corporação. Muito dinheiro, muito avessa à mídia. Muita clonagem. A lei orbital é muito mais leniente com relação à engenharia genética, certo? E é difícil rastrear qual geração, ou que combinação de gerações, está mandando no pedaço num determinado momento. Como assim? Perguntou Molly. Eles têm seu próprio sistema criogênico. Mesmo sob a lei orbital, você está legalmente morto enquanto durar um congelamento. Parece que eles se revezam, embora ninguém tenha visto o pai fundador em mais de 30 anos. A mãe fundadora morreu num acidente de laboratório. Então, o que aconteceu com seu receptador? Oh, nada, o finlandês franziu a testa. Abriu mão disso. Demos uma olhada no emaranhado fantástico de poderes jurídicos que os TAs têm, e foi isso. Jimmy deve ter entrado nas Trailigte, roubado a cabeça, e a Tessiera Shoal mandou seu ninja atrás dela. Smith decidiu esquecer. Talvez tenha sido inteligente. Ele olhou para Molly. Gavilas Trailigte. No alto do fuso. Estritamente particular. Você acha que eles são donos desse ninja, finlandês? Perguntou Molly. Smith achava. É caro, disse ela. O que será que aconteceu com esse ninja, finlandês? Provavelmente foi congelado. Descongelam quando precisam. Ok, disse Casey. Descobrimos que Armitage está recebendo seu dinheiro de uma inteligência artificial chamada Wintermuth. Onde isso nos leva? Até agora, a lugar nenhum, disse Molly. Mas você tem um trabalhinho extra agora. Ela tirou um papel dobrado do bolso e entregou para ele. Ele abriu. Coordenadas de grade e códigos de login. Quem é este? Quem é este? Armitage. É algum banco de dados dele. Comprei dos modernos. Negócio em separado. Onde ele está? O Londres, disse Casey. Pode craquear. Ela riu. Faça valer o seu pagamento, para variar. Casey esperou por um trem Transbama na plataforma lotada. Molly tinha voltado para o loft horas antes, o construto do Flatline em sua sacola verde, e Casey não parou de beber desde então. Era perturbador pensar no Flatline como um construto, uma fita ROM não customizável replicando as habilidades de um morto, suas obsessões, suas reações automáticas. O trem chegou com um estrondo pela faixa de indução preta, fazendo com que uma chuva de brita caísse de rachaduras no teto do túnel. Casey foi arrastando os pés até a porta mais próxima e ficou olhando os outros passageiros durante a viagem. Uma dupla de cientistas cristãos, com cara de predadores, abria caminho devagar na direção de um trio de jovens técnicas de escritório que usavam vaginas holográficas estilizadas nos pulsos, um rosa úmido brilhando sob a luz fria. As técnicas lambiam seus lábios perfeitos nervosas e olhavam os cientistas cristãos de esguelha, por baixo de pálpebras metálicas quase fechadas. As garotas pareciam animais numa savana, altas e exóticas, balançando graciosa e inconscientemente com o movimento do trem,
seus saltos altos como cascos polidos contra o metal cinza do piso do vagão. Antes que pudessem debandar, fugir dos missionários, o trem chegou à estação de Casey. Ele saiu e avistou um charuto holográfico branco, suspenso contra a parede da estação, a palavra Freeside pulsando abaixo dele em maiúsculas contorcidas que imitavam o japonês impresso. Ele atravessou a multidão e ficou embaixo do sinal, estudando a coisa. Para que esperar? Pulsava o sinal. Um fuso branco rombudo, ladeado e cravejado de grades e radiadores, docas, cúpulas. Ele já tinha visto o anúncio, ou outros parecidos, milhares de vezes. Nunca lhe dissera nada. Com seu deck, podia alcançar os bancos de dados de Freeside com a mesma facilidade com que podia ir a Atlanta. Viagens eram coisas da carne. Mas, agora, notava o pequeno símbolo, do tamanho de uma moedinha, entremeado no canto inferior esquerdo no tecido de luz do anúncio. T.A. voltou ao loft, perdido nas memórias do Flatline. Ele havia passado a maior parte do verão de seus 19 anos no Gentleman Loser, tomando cervejas caras e vendo os cowboys. Nessa época, ainda não havia sequer tocado num deck, mas sabia o que queria. Havia pelo menos mais outros 20 esperançosos assombrando o Loser naquele verão, cada qual na expectativa de se tornar ajudante de algum cowboy. Não havia outro jeito de aprender. Todos haviam ouvido falar de Pauley, o jockey caipira da periferia de Atlanta, que sobrevivera à morte cerebral atrás de Black Ice, o gelo negro. A rádio peão, curta e grossa, das ruas, e a única que funcionava, não tinha muito a dizer a respeito de Pauley, além do fato de que ele havia feito o impossível. Foi grande, outro Vanabe contou a Casey, pelo preço de uma cerveja. Mas quem sabe mesmo da história? Eu ouvi dizer que talvez tenha sido uma rede de folha de pagamento brasileira. De qualquer maneira, o cara estava morto, morte cerebral, a linha do eletro ficou plana. Casey olhava pelo bar lotado para um homem atarracado com uma camiseta de mangas curtas, o tom de sua pele meio acinzentado. O garoto, o Flatline lhe diria, meses depois em Miami. Eu sou parecido com aqueles lagartos enormes, sabe? Eles tinham 2 cérebros grandes pra cacete, um na cabeça e outro no osso da cauda, para manter as patas traseiras se movendo. É bater naquela coisa preta e o velho cérebro de cauda simplesmente faz você continuar seguindo em frente. A elite de cowboys do Loser encarava Pauley com uma estranha ansiedade grupal, quase uma superstição. McCoy Pauley, o Lázaro do ciberespaço. E, no fim, o que o matou foi seu coração. Seu coração russo usado, implantado num campo de prisioneiros durante a guerra. Ele se recusará a substituir a coisa, dizendo que precisava daquela batida particular para manter seu senso de timing. Casey ficou rodando nos dedos o papel que Molly lhe dera e subiu as escadas. Molly roncava na espuma sintética. Uma tala transparente ia do joelho dela até alguns milímetros abaixo de sua virilha, a pele sob o micropore rígido salpicada de hematomas, preto alternando com tons de um amarelo feio. 8 dermas, cada um de um tamanho e cor diferentes, seguiam numa linha reta descendo pelo seu pulso esquerdo. Uma unidade transdermal AK estava ao lado dela, as pontas vermelhas finas conectadas a trodos de input debaixo da tala. Ele se virou para o tensor ao lado do Osaka. O círculo de luz chapada caía diretamente sobre o construto do Flatline. Enfiou um ICE, conectou o construto e se plugou. Era exatamente a sensação de ter alguém lendo pelas suas costas. Ele tossiu. Dix. McCoy. É você, cara. Sua garganta estava apertada. Ei, Bru, disse uma voz, sem direção. É o Casey, cara. Lembra de mim. Miami, ajudante, aprende rápido. Qual foi a última coisa de que você se lembra antes de eu falar com você, Dix? Oh, nada. Espere um pouco. Ele desconectou o construto. A presença desapareceu. Ele tornou a conectá-lo. Dix. Quem sou eu? Você me pegou, Jack. Quem é você? Porra. Ok. Seu camarada, seu parceiro. O que é que tá pegando? Cara. Boa pergunta. Lembra de ter estado aqui há um segundo? Oh não. Sabe como funciona uma matrix de personalidade ROM? Claro, Bru. É um construto de firmware, imutável. Que conecto no banco que estou usando e consigo obter memória sequencial em tempo real. Acho que sim, respondeu o construto. Ok, Dix. Você é um construto de ROM. Entendeu? Se você está dizendo, disse o construto. Você quem é? Oh, Casey. Miami, disse a voz. Ajudante, aprende rápido. Isso. E para começar, Dix, você e eu,
Nós vamos pular para a grade de Londres e acessar alguns dados. Topa. Você está me dizendo que tenho escolha, garoto. Capítulo 6. Você precisa de um paraíso, aconselhou o Flatline, depois que Casey explicou sua situação. Cheque Copenhague, na periferia da cidade universitária. A voz recitava coordenadas, enquanto ele digitava. Eles encontraram seu paraíso, um paraíso de pirata, na periferia bagunçada de uma grade acadêmica de nível baixo de segurança. À primeira vista, parecia o tipo de grafite que operadores universitários às vezes deixam nas junções de linhas de grade, glifos tênues de luz colorida que tremeluziam contra os contornos confusos de uma dezena de faculdades de artes. Ali, disse o Flatline. Aquele azul. Está vendo? É um código de entrada para a Bell Europa. É fresquinho também. A Bell vai entrar aqui rapidinho e ler toda essa porra de quadro, trocar todos os códigos que encontrar postados. Os garotos vão roubar os novos códigos amanhã. Casey digitou o código da Bell Europa e passou para um código telefônico padrão. Com a ajuda do Flatline, se conectou à base de dados de Londres que Molly afirmava ser de Armitage. Aqui, disse a voz. Eu faço para você. O Flatline começou a entoar uma série de dígitos, Casey teclando tudo em seu deck, tentando captar as pausas que o construto usava para indicar tempo. Precisou de 3 tentativas. Grande coisa, disse o Flatline. Ou nenhum ice. Escaneia essa porra, Casey disse para o Osaka. Procure o histórico pessoal do dono. Os rabiscos neuroeletrônicos do paraíso desapareceram, substituídos por um losango simples de luz branca. O conteúdo é basicamente de gravações de vídeo de julgamentos militares do pós-guerra, disse a voz distante do Osaka. A figura central é o coronel Willis Corto. Vai mostrando, disse Casey. O rosto de um homem preencheu a tela. Os olhos eram os de Armitage. 2 horas depois, Casey caiu ao lado de Molly no colchonete e deixou a espuma se moldar contra seu corpo. Achou alguma coisa? Ela perguntou, a voz pastosa de sono e drogas. Te conto depois, ele disse. Tô quebrado. Ele estava de ressaca e confuso. Ficou ali deitado, olhos fechados, e tentou montar as várias peças de uma história sobre um homem chamado Corto. O Osaka havia selecionado um pequeno conjunto de informações e montou um resumo, mas estava cheio de furos. Uma parte do material era de registros impressos, que rolavam macios pela tela, rápido demais, e Casey precisou pedir ao computador que lesse tudo para ele. Outros segmentos eram gravações em áudio do processo do Screaming Fist. Willis Corto, coronel, havia mergulhado por um ponto cego nas defesas russas sobre Kirens. Os chutes haviam criado o buraco com bombas de pulso, e a equipe de Corto entrará usando microleves Niguvin, as asas se abrindo e enrijecendo na luz do luar, refletida em fragmentos de prata ao longo dos rios Angara e Podamenaia, a última luz que Corto veria por 15 meses. Casey tentou imaginar os microleves se abrindo como flores em suas cápsulas de lançamento, bem acima de uma estepe gelada. Eles comeram o teu rabo bonitinho, hein, chefe? Comentou Casey, e Molly se mexeu ao seu lado. Os microleves não levavam armas. O equipamento era retirado para compensar o peso de um operador de console, um deck protótipo e um programa de vírus chamado Toupeira Nona, o primeiro vírus de verdade na história da cibernética. Corto e sua equipe estavam treinando para essa operação havia 3 anos. Eles atravessaram o ICE, prontos para injetar o Toupeira Nona, quando os pulsos eletromagnéticos foram emitidos. As armas russas de pulso jogaram os jockeys na escuridão eletrônica. Os Niguvin sofreram crash de sistemas. Os circuitos de voo foram completamente apagados. Então os lasers se abriram, mirando com o infravermelho, derrubando as aeronaves de assalto frágeis e transparentes ao radar, e Corto e seu cara de console morto caíram de um céu siberiano. Caíram e continuaram caindo. Ali havia buracos na história, onde Casey escaneou documentos ligados ao voo de uma aeronave russa requisitada pelos militares que conseguiu chegar à Finlândia. Para ser destruída, quando pousou num bosque de coníferas, por um antiquíssimo canhão de 20 mm manejado por um grupo de reservistas de alerta. O Screaming Fist terminou para Corto nos arredores de Helsinki, com paramédicos finlandeses retirando seu corpo com serras dos destroços retorcidos do helicóptero. A guerra terminou 9 dias depois, e Corto foi enviado para uma instalação militar em Utah, cego, sem as pernas e sem a maior parte do maxilar. O adido do Congresso levou 11 meses para encontrá-lo ali. Ele ficou escutando o som de tubos de drenagem.
Em Washington e Selim, os julgamentos shows já estavam sendo realizados. O Pentágono e a CIA estavam sendo balcanizados, parcialmente desmantelados, e uma investigação do Congresso estava se concentrando no Screaming Fist. Prontinho para um Watergate, o adido contou a Corto. Ele iria precisar de olhos, pernas e um extenso trabalho cosmético, disse o adido, mas isso podia ser providenciado. Um novo encanamento, acrescentou o homem, apertando o ombro de Corto por sobre o lençol úmido de suor. Corto ouvia o pinga-pinga suave e impiedoso. Ele disse que preferia testemunhar como estava. Não, explicou o adido, os julgamentos estavam sendo televisionados. Os julgamentos precisavam atingir o eleitor. O adido pigarreou educadamente. Reparado, remodelado e extensivamente ensaiado, o testemunho subsequente de Corto foi detalhado, comovente, lúcido e em grande parte invenção de uma cabala do Congresso com certos interesses escusos em preservar porções específicas da infraestrutura do Pentágono. Corto começou a entender, aos poucos, que seu depoimento era instrumental para salvar as carreiras de 3 oficiais diretamente responsáveis pela supressão de relatórios sobre a construção de instalações de pulso eletromagnético em Kyrens. Quando seu papel nos julgamentos acabou, ele não era mais desejado em Washington. Em um restaurante da Rua M, comendo crepe de aspargos, o adido explicou os perigos terminais envolvidos em falar com as pessoas erradas. Corto esmagou a laringe do homem com os dedos rígidos da mão direita. Com o adido do Congresso estrangulado, o rosto caído no crepe de aspargos, Corto saiu para o frio setembro de Washington. O Osaka repassou relatórios policiais, registros de espionagem corporativa e arquivos de noticiários. Casey viu Corto trabalhar com desertores corporativos em Lisboa e Marrakech, onde pareceu ter ficado obcecado com a ideia de traição, odiando os cientistas e técnicos que comprava para seus empregadores. Bêbado, em Singapura, espancou um engenheiro russo até a morte num hotel e ateou fogo ao seu quarto. Em seguida, apareceu na Tailândia como supervisor de uma fábrica de heroína. Depois, como segurança de um cartel do jogo na Califórnia. Em seguida, como assassino de aluguel nas ruínas de Bonn. Roubou um banco em Wichita. O registro ia ficando cada vez mais vago, cheio de sombras, os buracos maiores. Certo dia, ele disse, num segmento de fita que sugeria interrogatório químico, que tudo havia ficado cinza. Registros médicos franceses traduzidos explicavam que um homem sem identificação havia sido levado para uma instituição mental de Paris e diagnosticado como esquizofrênico. Ele ficou catatônico e foi enviado para uma instituição do governo nos arredores de Toulon. Tornou-se cobaia em um programa experimental que procurava reverter a esquizofrenia por intermédio da aplicação de modelos cibernéticos. Uma seleção aleatória de pacientes receberá microcomputadores e fora incentivada, com a ajuda de estudantes, a programá-los. Ele ficou curado. Foi o único caso de sucesso em toda a experiência. O registro acabava aí. Casey se revirou no colchonete mole e o xingou por perturbá-la. O telefone tocou. Ele o puxou para a cama. Alô? Estamos indo para Istambul, disse Armitage. Esta noite. O que é que o filho da puta quer? Perguntou Molly. Está dizendo que a gente vai para Istambul hoje à noite. Mas que maravilha. Armitage estava lendo para ele os números dos voos e os horários de partida. Molly se sentou e acendeu a luz. E o meu equipamento? Perguntou Casey. Meu deck. O finlandês vai cuidar disso, disse Armitage, e desligou. Casey ficou olhando Molly fazer as malas. Ela tinha círculos pretos sob os olhos, mas mesmo com a tala, era como assistir a uma dança. Nenhum movimento desperdiçado. As roupas dele eram uma pilha amarrotada ao lado de sua sacola. Está sentindo dor? Ele perguntou. Bem que eu podia ter ficado mais uma noite no TI. Seu dentista. Pode apostar. Muito discreto. Metade daquele espaço é dele, uma clínica completa. Faz concertos para samurais. Ela fechou o zíper de sua sacola. Já esteve em Istambul. Passei 2 dias lá uma vez. Ou nunca muda, ela disse. Cidadezinha ruim. Foi assim quando estávamos indo para Chiba, disse Molly, olhando pelo vidro do trem para a paisagem industrial abandonada e iluminada pelo luar, faróis vermelhos no horizonte alertando aeronaves para longe de uma usina de fusão nuclear. Estávamos em LA. Ele entrou e disse, faça as malas, estávamos de viagem marcada para Macau. Quando chegamos, joguei Fanta no Lisboa e ele foi até Zongsa. No dia seguinte eu estava brincando de fantasma com você na Night City.
Ela tirou um lenço de seda da manga de sua jaqueta preta e poliu as lentes embutidas. A paisagem da região norte do Zravul despertava memórias confusas da infância para Casey. Tufos de grama morta despontando pelas rachaduras da placa de concreto de uma rodovia. O trem começou a desacelerar faltando 10 quilômetros para o aeroporto. Casey ficou vendo o sol se levantar na paisagem da infância, sobre pedaços de metal fundidos e carcaças enferrujadas de refinarias. Capítulo 7. Chovia em Beyoğlu, e o Mercedes alugado deslizou pelas unidades gradeadas e apagadas de joalheiros gregos e armênios cautelosos. A rua estava quase vazia, apenas algumas figuras de casacos escuros nas calçadas se virando para olhar o carro passar. Aqui, antigamente, ficava a próspera seção europeia da Istambul otomana. O Mercedes murmurou sensual. Que desceu ladeira abaixo, disse Casey. O Hilton fica na Cunhuriet Kadesi, disse Molly. Ela se recostou contra a camurça sintética cinza do carro. Por que Armitage voa sozinho? Perguntou Casey. Estava com dor de cabeça. Por que você se mete com a sua vida? Eu me meto com a minha. Ele queria contar a história de Corto para ela, mas decidiu que era melhor não. Ele havia usado um derma para dormir no avião. A estrada que partia do aeroporto era reta, como uma incisão perfeita, abrindo a cidade ao meio. Ficou olhando as paredes loucas de barracos de madeira em patchwork passarem, condomínios, arcologias, conjuntos habitacionais sujos, mais paredes de compensado e ferro corrugado. O finlandês, vestindo um novo terno Shinjuku, preto Sararima, estava esperando, mal-humorado, no lobby do Hilton, perdido numa poltrona de veludo no mar de tapetes azul claros. Jesus, disse Molly. Um rato de terno. Atravessaram o lobby. Quanto é que você está ganhando para vir até aqui, finlandês? Ela abaixou a sacola e a colocou ao lado da poltrona. Aposto que é menos do que está recebendo para vestir esse terno, hein? O finlandês repuxou o lábio superior. Ou não o bastante, docinho. Entregou a ela uma chave magnética com uma etiqueta amarela redonda. Vocês já estão registrados. O chefão está lá em cima. Ele olhou ao redor. Esta cidade é uma merda. Quando te tiram de uma cúpula, você fica agorafóbico. É só fingir que é o Brooklyn. Ela girou a chave num dedo. Você está aqui de criado ou o quê? Preciso checar os implantes de um cara, disse o finlandês. E que tal meu deck? Perguntou Casey. O finlandês fez uma careta. Observe o protocolo. Pergunte ao chefe. Os dedos de Molly se moveram na sombra da sua jaqueta, um relance de gíria. O finlandês olhou, e depois fez que sim com a cabeça. É, ela disse. Eu sei quem é. Ela acenou com a cabeça na direção dos elevadores. Vamos nessa, cowboy. Casey foi atrás dela com as duas sacolas. O quarto deles poderia ter sido o mesmo de Shiba, onde ele vira Armitage pela primeira vez. Ele foi até a janela, pela manhã, quase esperando ver a Baía de Tóquio. Havia outro hotel do outro lado da rua. Ainda estava chovendo. Alguns escritores de cartas haviam se refugiado debaixo das marquises de portas, suas velhas impressoras de voz enroladas em plásticos transparentes, evidências de que ali a palavra escrita ainda desfrutava de um certo prestígio. Era um país lento. Ele ficou olhando um sedã Citroën preto fosco, um convertido de célula de hidrogênio primitivo, que vomitou 5 oficiais turcos com cara de poucos amigos e uniformes verdes amarrotados. Eles entraram no hotel em frente. Ele olhou novamente para a cama, para Molly, e sua palidez o incomodou. Ela havia deixado a tala micropore no colchonete do loft deles, ao lado do indutor transdermal. Os óculos dela refletiam parte das luminárias do quarto. Estava com o telefone na mão antes que tocasse 2 vezes. Que bom que você já acordou, disse Armitage. Acabei de. A moça ainda está apagada. Escuta, chefe, acho que está na hora de batermos um papinho. Acho que trabalho melhor se souber um pouco mais sobre o que estou fazendo. Silêncio na linha. Casey mordeu o lábio. Você sabe tanto quanto precisa. Talvez mais. Você acha? Invista-se, Casey. Acorde ela. Vocês vão receber uma visita em cerca de 15 minutos. O nome é Terzibashia. O telefone emitiu um ruído baixo. Armitage tinha desligado. Acorda, baby, disse Casey. Negócios. Eu já estou acordada há 1 hora. Os espelhos se viraram. Temos um Gersebastião chegando. Você tem um ouvido excelente para idiomas, Casey. Aposto que você tem sangue armênio. Esse é o cara que Armitage mandou vigiar o Riviera. Me ajuda aqui.
Terzibashian era um rapaz vestindo um terno cinza e óculos espelhados com armação dourada. Sua camisa branca estava aberta no colarinho, revelando um tapete de pelos escuros tão cerrado que, à primeira vista, Casey achou que fosse algum tipo de camiseta. Ele chegou com uma bandeja preta do Hilton com 3 minúsculas e cheirosas xícaras de café preto forte e 3 doces orientais amarelos e grudentos. Vamos precisar, como vocês dizem em inglês, levar esse cara na maciota. Ele parecia estar olhando especificamente para Molly, mas finalmente tirou seus óculos prateados. Seus olhos eram de um castanho escuro que combinava com o tom de seus cabelos, cortados muito rente, em estilo militar. Ele sorriu. É melhor assim. Sim. Senão nós fazemos o infinito do túnel, espelho dentro de espelho. Você particularmente, disse a ela, deve tomar cuidado. Aqui na Turquia não se vê com bons olhos mulheres que exibem esse tipo de modificação. Molly mordeu um dos docinhos pela metade. O show é meu, Jack, disse com a boca cheia. Mastigou, engoliu e lambeu os lábios. Eu conheço você. Pau mandado de milico, certo? As mãos dela deslizaram preguiçosas pela frente da jaqueta e retiraram a pistola de dardos. Casey não sabia que ela estava com a arma. Muita calma, por favor, disse Terzibashian, a xícara de porcelana branca congelada a centímetros de seus lábios. Ela estendeu a arma. Talvez você receba os explosivos, muitos deles, ou talvez você ganhe um câncer. Um dardo, seu merda. Você não vai sentir por meses. Por favor. Como vocês dizem em inglês, isso está me deixando bolado. Eu chamo isso de uma manhã ruim. Agora diga tudo sobre o seu homem e saia logo daqui. Ela desviou a arma. Ele está morando em Fener, na Küçük Gülhane Caddesi 14. Eu tenho a rota do túnel dele, todas as noites até o bazar. Ele tem se apresentado mais recentemente no Yenişehir Palace Hotel, um lugar moderno no estilo turístico, mas tem sido arranjado para que a polícia demonstre um certo interesse nesses shows. A gerência do Yenişehir tem ficado nervosa. Ele sorriu. Tinha cheiro de um pós-barba metálico. Eu quero saber é dos implantes, ela disse, massageando a própria coxa. Quero saber exatamente o que ele pode fazer. Terzibashian fez que sim. O pior é, como vocês dizem em inglês, os subliminares. Ele pronunciou a palavra em 5 cuidadosas sílabas. À nossa esquerda, disse o Mercedes, enquanto percorria um labirinto de ruas debaixo da chuva, está a Kapali Çarşı, o grande bazar. Ao lado de Casey, o finlandês fazia um ruído de satisfação, mas estava olhando na direção errada. O lado direito da rua estava repleto de ferros velhos em miniatura, um ao lado do outro. Casey viu uma locomotiva estripada no alto de blocos quebrados de mármore, manchados de ferrugem. Estátuas de mármore sem cabeça estavam empilhadas como lenha. Saudades de casa? Perguntou Casey. Este lugar é uma merda, disse o finlandês. Sua gravata de seda preta estava começando a lembrar uma fita de carbono usada. Havia medalhões de molho de kebab e ovo frito nas lapelas do seu terno novo. Ei, Jersey, Casey disse para o armênio, sentado atrás deles. Onde foi que esse cara instalou seu equipamento? Em Shiba City. Ele não tem pulmão esquerdo. O outro teve um upgrade, é assim que vocês falam. Qualquer um podia comprar esses implantes, mas esse sujeito é muito talentoso. O Mercedes fez uma curva, evitando um carreto com pneus balão cheio de pelhas. Eu o segui na rua e vi umas 10 bicicletas caírem perto dele apenas num dia. Descobri o ciclista num hospital. A história é sempre a mesma. Um escorpião parado em cima do freio. What you see is what you get. Ah, disse o finlandês. O que você vê é o que você tem. Eu vi os esquemas do silicone do cara. Muito estiloso. O que ele imagina, você vê. Acho que ele conseguiria estreitar isso num pulso e fritar uma retina fácil. Você já disse isso para sua amiga. Terzibashian inclinou-se entre os encostos de Ultracamurça. Oh, na Turquia, mulher é ainda mulher. Essa daí. O finlandês fez um som de desprezo. Ela pega suas bolas e faz uma gravata com ela se você olhar atravessado para ela. Não compreendo essa expressão. Tudo bem, disse Casey. Significa calhe a boca. O armênio voltou a se recostar no banco do carro, deixando um rastro metálico de pós-barba. Começou a sussurrar num transceptor sânio em uma estranha salada de grego, francês, turco, fragmentos isolados de inglês. O transceptor respondeu em francês. O Mercedes fez uma curva suave. O bazar de especiarias, às vezes chamado bazar egípcio, disse o carro,
foi erguido no local de um bazar anterior criado pelo sultão Atíci em 1660. Este é o mercado central da cidade para temperos, software, perfumes, drogas, disse Casey, vendo os limpadores de para-brisa do carro varrerem o Lexan à prova de balas. O que é que você tinha dito antes sobre o Riviera estar programado, o Jersey? Uma mistura de cocaína e meperidina, sim. O armênio voltou à conversa que estava tendo com o Sânio. Antigamente chamavam isso de Demerol, disse o finlandês. Ele é um artista do Seedsbal. Pessoalzinho interessante esse com quem você está se metendo, Casey. Deixa pra lá, disse Casey, virando para cima o colarinho da jaqueta. Vamos arrumar um pâncreas novo ou coisa do gênero pro filho da puta. Coitadinho. Assim que entraram no bazar, o humor do finlandês melhorou consideravelmente, como se ele se sentisse reconfortado pela densidade da multidão e a sensação de claustrofobia. Caminharam com o armênio ao longo de uma calçada larga, sob toldos de plástico manchados de fuligem e ferro forjado, pintado de verde, saído da idade da máquina a vapor. Uma centena de anúncios suspensos se contorciam e piscavam. Cristo Santíssimo, disse o finlandês, pegando Casey pelo braço. Olha só para aquilo. Ele apontou. É um cavalo, cara. Você já viu um cavalo? Casey olhou de relance para o animal embalsamado e balançou a cabeça. Ele estava sendo exibido sobre uma espécie de pedestal, perto da entrada de um lugar que vendia pássaros e macacos. As pernas da coisa haviam ficado pretas e lustrosas de décadas de pessoas passando as mãos nelas. Eu vi uma vez em Maryland, disse o finlandês, e isso foi uns bons 3 anos antes da pandemia. Os árabes ainda estão tentando recriá-lo a partir de DNA codificado, mas sempre dá chabu. Os olhos vítreos castanhos do animal pareciam acompanhá-los quando passaram. Terzibachian os levou até um café próximo do centro do mercado, um aposento de teto baixo que parecia estar em atividade ininterrupta há séculos. Garotos magricelos, vestindo paletós brancos sujos, passavam por entre as mesas lotadas, equilibrando bandejas de aço inox com garrafas de Turktuborg e copinhos com chá. Casey comprou um maço de Yeeans de um vendedor na porta. O armênio estava murmurando para seu Sânio. Vamos, ele disse. Ele está andando. Toda noite ele toma o túnel para o bazar, para comprar sua mistura com o Ali. Sua mulher está perto. Vamos. O beco era um lugar velho, velho demais, com paredes de blocos cortados de pedra escura. O calçamento era irregular e tinha cheiro de um século de gasolina derramada e absorvida por calcário antigo. Não consigo ver merda nenhuma, sussurrou para o finlandês. Fica frio, docinho, disse o finlandês. O quietos, disse Terzibachian, alto demais. Madeira raspando em pedra ou concreto. 10 metros descendo o beco, um facho de luz amarela se abriu sobre paralelepípedos molhados e aumentou de tamanho. Uma figura saiu e a porta se fechou com ruído novamente, deixando o lugar estreito na escuridão. Casey sentiu um arrepio. Agora, disse Terzibachian, e um facho brilhante de luz branca, direcionado do telhado do prédio oposto ao mercado, pregou a figura magra ao lado da antiga porta de madeira em um círculo perfeito. Olhos brilhantes dispararam para a esquerda, para a direita, e o homem desabou. Casey achou que alguém havia atirado nele. Ele ficou deitado de bruços, os cabelos louros contrastando com a pedra velha, as mãos moles, brancas e patéticas. O holofote nem piscou. As costas da jaqueta do homem caído incharam e explodiram. O sangue espirrou na parede e na porta. Um par de braços impossivelmente compridos, de cor rosa acinzentado, com tendões parecidos com cordas, se flexionou no clarão. A coisa parecia ter se levantado sozinha do calçamento, atravessando a ruína inerte e ensanguentada que fora a Riviera. Ela tinha 2 metros de altura, 2 pernas, e parecia não ter cabeça. Então, se virou lentamente para encará-los e Casey viu que ela tinha cabeça. Sim, não tinha era pescoço. Não tinha olhos e a pele reluzia com um tom rosado intestinal. A boca, se é que aquilo era uma boca, era circular, cônica, rasa e repleta de cabelos ou pelos eriçados, que brilhavam como cromo preto. Ela chutou os restos de roupas e carne para o lado e deu um passo. A boca parecia procurar por eles enquanto se movia. Terzibachian disse alguma coisa em grego ou turco e correu na direção da coisa, os braços abertos como um homem tentando mergulhar por uma janela. Ele passou através da coisa. E caiu dentro do clarão de uma pistola disparada no escuro, além do círculo de luz. Fragmentos de rocha passaram zunindo pela cabeça de Casey. O finlandês o puxou para que se abaixasse. A luz do alto do telhado desapareceu,
deixando-o com pós-imagens distorcidas do clarão do cano da arma, do monstro e do facho de luz branca. Suas orelhas zumbiam. Depois a luz retornou, balançando agora, vasculhando as sombras. Terzibachian estava encostado numa porta de aço, o rosto muito branco. Segurava o pulso esquerdo e via o sangue pingar de um ferimento na mão esquerda. O louro, inteiro novamente, sem sangue, estava deitado aos seus pés. Molly saiu das sombras, toda de preto, com a pistola de dardos na mão. Use o rádio, disse o armênio entre dentes. Chame Mahmud. Precisamos tirar ele daqui. Isto aqui não é um bom lugar. O viadinho quase conseguiu, disse o finlandês, estalando alto os joelhos ao se levantar, tentando limpar, sem sucesso, as pernas das calças. Você estava olhando o show dos horrores. Não estava. Não o hambúrguer que foi jogado para fora de cena. Bonitinho mesmo. Bom, ajude-o a tirar o sujeito daqui. Preciso escanear todo esse equipamento antes que ele acorde, garantir que a Armitage está levando o que pagou. Molly se abaixou e pegou uma coisa. Uma pistola. Uma Nambu, ela disse. Arma boa. Terzibachian gemeu. Casey viu que estava faltando a maior parte de seu dedo do meio. Com a cidade encharcada em azul pré-aurora, ela mandou o Mercedes levá-los ao palácio de Topkapi. O finlandês e um turco enorme chamado Mahmut haviam levado Riviera, ainda inconsciente, do beco. Minutos depois, um Citroën, sujo de poeira, havia chegado para pegar o armênio, que parecia prestes a desmaiar. Você é uma besta, Molly disse ao homem, abrindo a porta do carro para ele. Devia ter ficado recuado. Eu estava com ele na mira assim que saiu. Terzibachian olhou fuzilando para ela. Mas você não é mais necessário mesmo. Ela o empurrou para dentro e bateu a porta. Se eu te encontrar de novo, te mato, disse ao rosto branco atrás da janela escura. O Citroën desceu o beco e fez uma curva desajeitada para entrar na rua. Agora o Mercedes passava silencioso por Istambul, enquanto a cidade acordava. Eles passaram pelo terminal do túnel de Beyoğlu e zuniram por labirintos de ruas desertas, prédios de apartamentos que fizeram Casey se lembrar vagamente de Paris. Que coisa é aquela? Ele perguntou a Molly, enquanto o Mercedes se estacionava na margem dos jardins que cercavam o Seraglio. Ele ficou olhando bestificado para o conglomerado barroco de estilos que era o Topkapi. Era uma espécie de puteiro particular do rei, disse ela, descendo e se espreguiçando. Ele mantinha um bocado de mulheres aqui. Agora é um museu. Meio tipo a loja do finlandês, todas essas coisas misturadas ali, diamantes enormes, espadas, a mão esquerda de João Batista. Tipo assim, num tanque de suporte vital. Morta. Colocaram ela dentro de uma coisa de mão de latão, com uma portinhola lateral para que os cristãos pudessem beijá-la para dar sorte. Tiraram ela dos cristãos há 1 milhão de anos, mas nunca tiram o pó dessa maldita coisa, porque é uma relíquia dos infiéis. Servos de ferro preto enferrujavam nos jardins do Seraglio. Casey caminhou ao lado dela, vendo as pontas de suas botas esmagarem uma grama mal cuidada, endurecida por uma geada matutina. Eles caminharam ao lado de um caminho de pedras de ardósia octogonais frias. O inverno estava esperando, em algum lugar dos Balcãs. Aquele Terzi é um escroto de primeira, ela disse. Ele é da polícia secreta. Torturador. É muito fácil de comprar, também, com o tipo de dinheiro que a Armitage estava oferecendo. Nas árvores molhadas ao redor deles, pássaros começaram a cantar. Eu fiz esse trabalho para você, disse Casey. Aquele de Londres. Eu consegui alguma coisa, mas não sei o que quer dizer. Ele contou a ela a história de Corto. Bom, sabia que não havia ninguém com o nome de Armitage no Screaming Fist. Procurei. Ela acariciou o flanco enferrujado de uma gazela de ferro. Você acha que o computadorzinho tirou ele de lá? Daquele hospital francês. Acho que foi Wintermuth, disse Casey. Ela concordou com a cabeça. O negócio é o seguinte, disse ele. Você acha que ele sabe que era Corto antes? Quero dizer, ele não era ninguém em particular quando chegou àquela ala, então quem sabe Wintermuth apenas. Construiu ele do zero. Ela se virou e continuaram a caminhada. Faz sentido. Sabe, o cara não tem vida particular. Não até onde sei. Um cara assim, você acha que tem alguma coisa que ele faz quando está sozinho. Mas o Armitage não. Ele fica sentado olhando para a parede. Cara. Então, alguma coisa dá um clique e ele acelera e funciona pro Wintermuth. Então, por que é que ele tem aquele banco de dados armazenado em Londres? Nostalgia. Talvez nem saiba disso, ela disse.
Talvez esteja apenas no nome dele, certo? Eu não entendo, disse Casey. Estou pensando em voz alta. Qual o nível de inteligência de uma inteligência artificial, Casey? Depende. Algumas não são muito mais espertas do que cachorros, bichos de estimação, mas custam uma fortuna mesmo assim. As que são inteligentes são tão inteligentes quanto a polícia de Turing deixa que elas sejam. Escuta, você é um cowboy. Como é que você não fica de quatro, babando por essas coisas? Bom, disse ele. Para começo de conversa, elas são raras. A maioria delas é militar, as brilhantes, e não conseguimos quebrar o ICE. É de onde o ICE vem, sabia? E também tem os policiais de Turing, e eles são maus. Olhou para ela. Sei lá, não faz parte da minha viagem. Jockey é tudo igual, ela disse. Não tem imaginação. Eles chegaram a um laguinho retangular amplo onde carpas mordiscavam os talos e algumas flores aquáticas. Ela chutou uma pedrinha solta e viu as ondulações se espalharem. Isso é Wintermute, ela disse. Este negócio é muito grande, pelo que me parece. Nós estamos onde as ondinhas são largas demais, não dá pra gente ver a pedra que atingiu o centro. Sabemos que tem alguma coisa ali, mas não por quê. Eu quero saber por quê. Eu quero que você vá falar com o Wintermute. Você está delirando, ele disse. Não vou conseguir nem chegar perto dele. Experimente. Ou não dá para ser feito. Pergunte ao Flatline. O que é que a gente quer com esse Riviera? Ele perguntou, torcendo para mudar o assunto. Ela cuspiu no lago. Sabe Deus. Eu preferia matá-lo a ter que olhar para ele. Eu li o seu perfil. É uma espécie de Judas compulsivo. Não consegue ficar com tesão a não ser que saiba que está traindo o objeto de desejo. É o que diz o arquivo. E eles têm que amá-lo primeiro. Talvez ele até os ame também. É por isso que foi fácil para Terzi armar para ele, porque ele tem vivido aqui há 3 anos, vendendo políticos para a polícia secreta. Provavelmente Terzi o deixou olhar na hora da tortura. Ele pegou 18 em 3 anos. Todas mulheres com idades entre 20 e 25. Manteve Terzi apenas com dissidentes. Ela meteu as mãos nos bolsos da jaqueta. Por quê? Se encontrasse alguém que realmente queria, garantia que ela entrasse para a política. Ele tem uma personalidade parecida com um traje moderno. O perfil dizia que era um tipo muito raro, estimavam em 2 milhões. O que, de qualquer maneira, diz algo de bom sobre a natureza humana, acho. Ela ficou olhando para as flores brancas e os peixes lentos, o rosto amargo. Acho que vou ter que comprar um seguro especial para esse Peter. Ela se virou e sorriu, e era muito frio. O que isso quer dizer? Deixa pra lá. Vamos voltar a Beyoğlu e encontrar alguma coisa que lembre um café da manhã. Esta noite vou estar ocupada de novo. Tenho que pegar as coisas dele naquele apartamento na Fener, voltar ao bazar e comprar algumas drogas para ele. Comprar algumas drogas para ele. O quanto ele consome. Ela riu. Ele não está morrendo, coração. Mas parece que não consegue trabalhar sem aquele gostinho especial. Mas gosto mais de você agora, você não está tão magrinho. Ela sorriu. Então, vou no Ali, o traficante, encher o estoque. Pode apostar. Armitage estava esperando no quarto deles no Hilton. Hora de fazer as malas, ele disse, e Casey tentou encontrar o homem chamado Corto atrás dos olhos azul claros e da máscara bronzeada. Ele pensou em Vage, lá em Shiba. Operadores, acima de um determinado nível, tendem a submergir suas personalidades. Ele sabia disso. Mas Vage tinha tido vícios, amantes. Até, diziam os boatos, filhos. O vazio que ele encontrava em Armitage era outra coisa. Para onde agora? Ele perguntou, passando pelo homem para olhar a rua lá embaixo. O que tipo de clima? Eles não têm clima, apenas temperatura, disse Armitage. Aqui. Leia o panfleto. Ele colocou alguma coisa sobre a mesa do café e se levantou. Riviera está ok. Cadê o finlandês? Riviera está bem. O finlandês está a caminho de casa. Armitage sorriu, um sorriso que significava tanto quanto o movimento involuntário da antena de um inseto. Seu bracelete de ouro fez barulho quando estendeu a mão para meter o dedo no peito de Casey. Não fique muito esperto. Esses saquinhos estão começando a ficar fracos, mas você não sabe o quanto. Casey manteve o rosto muito quieto e se forçou para fazer que sim com a cabeça. Quando Armitage foi embora, pegou um dos panfletos. O impresso era caro e sofisticado, em francês, inglês e turco. Frezid. Para que esperar? Os 4 estavam com reserva num voo da THY saindo do aeroporto de Yeşilköy.
Conexão em Paris para o ônibus espacial da JAL. Casey estava sentado no lobby do Istanbul Hilton e ficou olhando Riviera vendo fragmentos bizantinos falsos na loja de presentes de paredes de vidro. Armitage, a capa de chuva sobre os ombros, parecendo uma capa de super-herói, estava em pé na entrada da loja. Riviera era esguio, louro, de voz suave, o inglês fluido e sem sotaque. Molly disse que ele tinha 30 anos, mas teria sido difícil saber qual a sua idade. Ela também disse que ele era legalmente um expatriado e viajava com passaporte holandês forjado. Ele era um produto dos anéis de escombros que cercavam o núcleo radioativo da velha Bonn. 3 turistas japoneses sorridentes entraram correndo na loja, acenando educadamente com a cabeça para Armitage. Armitage atravessou a loja rápido demais, óbvio demais, para ficar ao lado de Riviera. Riviera se virou e sorriu. Era um homem muito bonito. Casey supôs que as feições eram obra de um cirurgião de Shiba. Um trabalho sutil, em nada parecido com a mistura bonitinha mas neutra de rostos pop de Armitage. A testa do homem era alta e lisa, os olhos acinzentados, calmos e distantes. Seu nariz, que poderia ter sido bem esculpido demais, parecia ter sido quebrado e recolocado de forma desajeitada. A sugestão de brutalidade desequilibrava a delicadeza de seu maxilar e a rapidez de seu sorriso. Seus dentes eram pequenos, regulares e muito brancos. Casey ficou vendo as mãos brancas brincando com os fragmentos de esculturas de imitação. Riviera não agia como um homem que havia sido atacado na noite anterior, drogado com dardos de toxina, sequestrado, sujeito à análise do finlandês e pressionado por Armitage para entrar para a equipe. Casey olhou para o relógio. Molly já devia ter voltado de sua compra de drogas. Aposto que está chapadaço agora, seu babaca, ele disse ao lobby do Hilton. Uma matrona italiana grisalha, vestindo uma jaqueta de smoking de couro branco, abaixou seus óculos Porsche para olhar para ele. Ele deu um sorriso largo, levantou-se e colocou a sacola no ombro. Precisava de cigarros para a viagem. Ficou na dúvida se haveria uma sessão para fumantes no ônibus espacial da JAL. Até mais, minha senhora, disse para a mulher, que prontamente colocou o óculos de volta e lhe deu as costas. A loja de presentes tinha cigarros, mas ele não estava a fim de falar com Armitage ou Riviera. Saiu do lobby e localizou um console de vendas numa alcova estreita, no final de uma fileira de telefones públicos. Ficou separando nas mãos um punhado de lirazi e enfiou as pequenas moedas de metal fosco, uma atrás da outra, achando graça no anacronismo do processo. O telefone mais próximo tocou. Ele atendeu automaticamente. Alô? Harmônicas, vozes minúsculas e inaudíveis ecoando por algum link orbital, e então um som parecido com o do vento. Alô, Casey. Uma moeda de 50 lirazi caiu de sua mão, quicou e rolou até sumir no meio dos carpetes do Hilton. Wintermuth, Casey. Está na hora de conversarmos. Era uma voz de Chip. Não quer conversar, Casey. Ele desligou. No caminho de volta para o lobby, os cigarros abandonados, ele precisou descer por um corredor cheio de telefones públicos. Tocaram um atrás do outro, apenas uma vez cada, enquanto ele passava.